aí, seres humanos que nós assistem nesse canal bonito desse Brasil, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com uma participação especial no Aepocast. Primeiro capítulo, né? Primeiro episódio que eu estou aparecendo na Aepocast. Muito prazer vocês, eu sou Sara, sou ilustradora e desenhista da Epocam e hoje nós temos um especial, um quadro especial que é o Halloween. Muitas pessoas gostam do Halloween, mas infelizmente aqui no Brasil não tem. Ainda está crescendo a cultura aqui no nosso próprio país. E eu, mais o meu amigo Léo aqui, que vai já se apresentar, nós queremos incrementar essa data especial no nosso Brasil, que ela é muito divertida, a gente gosta e quer espalhar essa cultura. Então, por favor, Léo, se apresente. Fala, galerinha, me chamo Léo Ferreira, sou poeta e escritor da Epocam e estamos em mais um episódio Halloween. Doçura ou travessura? O primeiro episódio, né? O primeiro episódio. Mas agora vamos para a apresentação dos nossos convidados. Nós temos aqui Raquel Bastos, é a primeira vez dela aparecendo aqui. E temos novamente o Luan, que veio no Apple Music, né? Agora ele veio pela segunda vez, dessa vez no Applecast. E, por favor, Raquel, você que não tinha vindo aqui antes, por favor, se apresente para os nossos convidados aqui que estão nos assistindo. Oi, gente, eu sou Raquel Bastos, faço parte da Epocam há uns anos, sou poeta e escritora, sou fotógrafa, trabalho numa organização do terceiro setor chamada Casa do Rio e sou uma grande entusiasta, assim, da cultura do Halloween, assim, a gente que está muito ligada na cultura pop, consome muita coisa de filme, música, livro, a gente tá sempre assim, de olho, e é uma época muito legal, assim, porque a gente consegue se vestir dos nossos personagens favoritos, e é isso, assim, tô muito feliz de estar aqui. Né? No Halloween a gente pode tanto se vestir de coisas de terror, né, que a gente gosta, mas também de personagens mais tranquilos, como, por exemplo, sei lá, algum anjo, ou talvez algum personagem de desenho que a gente goste, né? Como eu tô hoje, né, gente? É porque falaram assim, todo mundo vai fantasiado. Eu, nossa, que legal! Aí eu chego aqui, tá tipo, mas tudo bem. Hoje eu tô de Dipper, de Gravity Falls, que é um desenho da Disney, que é assim, a obra é genial, gente. Não vou nem entrar no tópico porque eu me empolgo e fico tipo, nossa, muitas coisas pra desvendar. Ok, então guarde essa empolgação porque agora a gente vai pro Luan, que ele vai se apresentar para as pessoas que ainda não conhecem ele. Então, por favor, Luan. Pra quem não me conhece, eu me chamo Luan Benício, sou músico, professor, pedagogo, designer e por aí. Muita coisa. Muitas profissões, né? Tem um currículo aí bem extenso. E estamos aqui pela segunda vez, né? A primeira vez que a gente veio para falar de música, falar um pouco de educação também. E hoje a gente veio falar aqui de Halloween, né? Que é um tema assim que eu também gosto bastante. Sou bastante, como a Raquel falou, né? Sou muito entusiasta do tema, dessa época, assim. É uma época que a gente está consumindo bastante conteúdo desse gênero, né? É um gênero que eu curto bastante. E é isso aí, vamos tratar do assunto, né? Bem, como vocês podem ver, diferente de outros podcasts que eu participei, né? Até então, agora tem 2 convidados e 2 apresentadores. Mas assim, bora começar então com as perguntas. Eu gostaria de saber, algum de vocês tem alguma experiência sobrenatural para colocar neste programa? Só do lado dos reis. Rapaz, ali é um negócio complicado ali, ó. Tem alguma, Raquel? Assim, eu não tenho muitas, assim. Eu tenho, tipo, paralisia do sono, que assim, a gente fica, nossa, uma parada sobrenatural. Não, gente, estresse. Estresse. Assim, muita gente, né, fala que é algo sobrenatural, mas tem explicação científica. Pois é isso que eu também tenho esse pensamento, porque quando se fala em paralisia do sono, todo mundo já leva pro lado espiritual, né? Porque demônio, isso aqui, mas eu acho que não, eu acho que tem uma explicação científica, né? Eu acho que é mais uma coisa mais levada pro lado psicológico, eu acho que é uma parada bem... Eu acho que a Raquel pode falar mais sobre isso, que eu lembro que você estava falando. É isso, assim, tipo, eu não tenho muitas experiências sobrenaturais, assim, mas uma das que eu tive foi a paralisia do sono, que eu sei que a gente vai falar mais lá pra frente, assim. Eu acho que é aquela sensação de estar preso, eu não via muita coisa, assim, eu só via tudo escuro e eu tava presa, e aquela sensação de, tipo, se soltar.
E aí tem aquela coisa que fala, porque tem um capeta sentado em cima do teu peito, te pedindo de respirar. Aí eu descobri, não, gente, estresse, burnout. Aí eu fiz terapia, passou. Muito importante essa questão, fazer terapia. Então. Léo, você tem algum relato para nós? Paralisia do sono é a pior coisa que tem. Ainda mais quando a pessoa tá dormindo, não consegue se mexer, ainda abre os olhos e enxerga aquela coisa. Coisa terrível. Já tive a experiência, mas eu vou contar já no finalzinho. Mas é terrível. Nossa, Não desejo pra ninguém. Que você que nunca teve, por favor. Não tem. Aquela não tenha. tenha. Não tenha. É terrível. Assim, para evitar, por favor, durma bem, não tente se acalmar durante o dia, né? Não se estresse tanto. Antes seja de dormir, saudável. resolvam seus Faça problemas. Exato. Faça suas orações. Mas, assim, antes do Luan contar, que eu sei que ele vai ter um monte, assim. Na minha casa, quando eu era criança, tinha uma locadora de filmes. Sim, galera, eu não tenho 18 anos. Tem sim. Tinha uma locadora de filmes, na época não tinha Netflix, etc. E aí tinha a parte de terror. E aí eu me lembro de uma capa específica que tinha o Freddy Krueger sem a máscara, assim. E aí dava tipo 10 horas da noite e minha mãe falava, Kel, vai lá na locadora pegar meu óculos que eu esqueci lá dentro. Mano, eu ia numa carreira tão grande, assim, eu tinha 8 anos, eu ia numa carreira tão grande, assim, eu jurava que a capa do DVD tava se mexendo, assim, o Fred ia sair, assim, e me agarrar, sabe? Eu lembro que uma vez a gente foi assistir lá na casa da Raquel, né? Eu era muito amigo do irmão dela, né? Que Deus o tenha hoje. E a gente foi assistir Atividade Paranormal. Mano, eu lembro. Mano, tava no lançamento desse eu lembro. filme, nossa E era o auge senhora. naquele tempo, né? Ei, e cara, hoje se tu for assistir o filme é uma bosta. Não é, tipo assim, é muito tosco, mas naquele tempo, nossa, mano, a gente quase morre do Nossa, coração. Eu lembro que E me pra- deixaram no quarto, porque eu era muito criança, e aí, tipo, eu não podia ver, né? Me deixaram no quarto, e aí eu só escutava esses dois. Não, mano, pausa. Foi aterrorizante. E praticamente nos DVD ainda é recomendado, não assista sozinho. Bem, Não, e ele detalhe, não assistiu fatos sozinho. reais, né? Todo mundo achava que aquilo ali realmente Tinha acontecido, era uma gravação que tinha sido. A polícia tinha vazado, alguma coisa assim. Tinha todo esse contexto, né? Assim, os filmes de terror já são assustadores por natureza, né? Que eles são feitos pra criar aquela tensão, aquele horror, tudo no mesmo momento ali pra tu ficar agonizado. Mas quando vem aquela frase no começo do filme baseada em fatos reais, Aí já muda tudo. já muda Já tudo. muda tudo. Se você tinha medo no que já não era baseado em fatos reais, imagina agora. É igual os filmes aquele filme que lançou agora o último, Invocação né? do Mal, Invocação do Todos Mal, são né? em fatos reais. Todos eles foram baseados em histórias que realmente aconteceram, né? Tem um filme que eu lembro que eu assisti, Que- foi sozinha, que é o Exorcismo de Emily Rose. Eu não lembro se Nossa, é esse que o filme é nome, aquele? mas era não um antigo, era um mais recente, que era a advogada que estava tentando defender o padre que fez o exorcismo. Isso. Cara, tava acontecendo tanta coisa bizarra Muito nesse bom aquele filme, filme. que quando chegou no final, eu falei assim, me arrependo de ter visto sozinha. Nossa, eu adoro que existem Eu dois não tipos de dormi. pessoa, né? Tu falou o Exorcismo de Emily Rose. Nossa, esse filme é horrível. Esse aqui, muito bom. Muito bom. Existem dois tipos de pessoa para o Halloween. Aqueles que olham e falam que coisa horrível, e o outro que fala que foda! Que filme bom. Não, mas é bom mesmo. Aquele filme é. Nossa, a parte do exorcismo lá no celeiro. Nossa, mano, que filme top. Bizarro. Eu já me colocando logo. Eu tenho alguns relatos bem cabulosos assim, né? Lá da onde eu morava, como o Elton falou, né? Lá do Lago do Reis, né? Não aconteceram comigo, mas eu ouvi de pessoas, né? Que presenciaram, que participaram ali das situações. E eu tive uma situaçãozinha que aconteceu comigo na casa do meu pai. Meu pai morava numa casa no Jorge Teixeira. E lá tinha meio que uma fama de ser uma casa assombrada, né? Sempre eles falavam isso. Meu pai, vez ou outra, via misura lá, né? Aí uma vez ele sempre me chamava, vem dormir aqui e tal. Que a gente gostava de assistir filme. Meu pai sempre gostou de assistir filme, né? Eu também sempre fui fascinado por filme. E a gente gostava muito desse gênero de terror, né? Aí ele me chamava sempre pra ir pra lá assistir filme e tal. Aí ele me chamou pra ir dormir lá e eu fui, né? Nesse belo dia eu fui dormir lá.
Então a gente assistiu os filmes que tinha pra assistir, aí foi dormir, né? Aí eu dormi, só que eu tava muito agoniado. Não sei o que tava me dando naquele dia, mas eu tava com uma agonia, uma coisa ruim, e tentando dormir, não consegui, bolava, aí eu me embrulhei dos pés à cabeça, né? Com medo, porque já tava com aquela coisa ruim de saber que a casa era assombrada, né? Mas até então não tinha acontecido nada. Aí tá, eu peguei deitado lá, né? Pensando na vida. Aí eu ouvi, na hora que desceu da cama, aí foi andando lá pra cozinha. A casa era de madeira, o chão de assoalho. Aí andou, mexeu nas panelas. Aí eu pensando de ser algum deles, né? Nem me batia nada assim. Peguei, dormi, né? Quando foi no outro dia de manhã, no café da manhã, meu pai me faz aquela bela pergunta, né? Foi tu que levantou de noite? Foi tu que foi lá na cozinha ontem à noite? Nossa. Eu olhei pra cara dele e falei, não foi nenhum de vocês, não? Aí ele falou, não, porque antes, na casa do meu pai, era uma casa bem humilde, aí dormia... ele sempre foi muito apegado com os filhos dele, aí ele dormia, as duas filhas dele pequenas e a mulher dele na cama, e o outro filho dele dormia na rede e eu dormia no colchão embaixo. Aí ele falou, rapaz, não foi nenhuma das meninas que tava aqui, nem o Ítalo, que era o meu irmão mais velho da parte dele lá, né? Não foi nem o Ítalo, que eu olhei pra rede e o Ítalo tava deitado, eu achei que tinha sido tu. Eu falei, cara, não foi eu não. Aí ele, rapaz, aí eu quero saber, fui lá, arrumei minha mochilinha e fui embora pra casa. Assim, né, tem muita gente que é cética sobre isso, eu não julgo, né, que precisa de provas de que realmente aconteceu, mas sendo contado por uma pessoa é um pouco difícil de não acreditar. É. Quando tem muitos detalhes e quando conta que todas as pessoas estavam deitadas. Aí é um pouco difícil de acreditar. Teve uma vez, isso é um relato meu, no sítio da minha avó, mãe da minha mãe. De noite, naquele tempo, ela tinha plantado milho e tava o milharal lá. Olha que lindo. Que típico, né? Clássico. Clássico. Tava, assim, o sítio era isso aqui. A casa era aqui no cantinho, a trilha aqui pra entrar na casa, tinha a rua, né, o local lá pra passar, e tinha o milharal aqui. Eu, na minha inocência, acordei de madrugada, levantei, preciso ir no banheiro. Eu levanto, saio do quarto e o banheiro é fora da casa. Detalhe importante. Eu saio, vou para a direita e sabe aquela visão periférica que tu vê alguém passando com tudo na frente do milharal? Meu Deus. E você escuta os passos. Nossa. Eu corri direto pro banheiro, entrei nele, fiz o que eu precisava fazer e eu fiquei meia hora lá tentando criar coragem pra voltar. Não, ela ainda teve forças de correr. Eu tinha caído lá E mesmo. no desmaiado. banheiro era mais importante do que ter medo. Então a questão é que acontece isso comigo, não precisava chegar no banheiro, ali mesmo. Feito todo serviço. Eu não sei de onde veio toda a coragem de conseguir ir até o banheiro. Possivelmente era um animal? Possivelmente, mas na minha imaginação lá no momento, eu só viu alguém em pé, gigante, negro, passando com tudo na frente do milharal. Aí imagina o medo. Nossa. Meu Deus. Nossa. Eu morei num lugar que lá é bem interiorzão mesmo, bem interior, não tem rua, não tem nada. Quando tá seco, é só caminho. E quando tá cheio, não tem terra. Se você não tem canoa lá, você fica ferrado. E lá é uma comunidade bem pequena e, tipo, lá aconteceu algumas coisas lá que, tipo assim, se você ouve o relato das pessoas que presenciaram, é coisa assim de você não querer sair de noite de casa, não. Teve dois relatos lá, assim, que eu ouvi, né, de pessoas bem confiáveis, que eu fiquei bem aterrorizado. Primeiro, de uma pessoa que morreu, né, essa pessoa, ela morreu mesmo. Ela tinha problemas com bebida, né, e as pessoas que conheciam ele lá, que conviviam ali, falavam que ele tinha problemas com bebida e ele já estava tendo, tipo, alucinações, né, só que vocês vão entender que o negócio foi bem além disso. Aí o que aconteceu? Ele saiu para pescar. Tava alagado, né? O rio tava alagando, na verdade, já não tinha mais terra lá. Aí ele saiu para pescar. E nisso que ele saiu para pescar, ele não voltou mais. Aí passou um dia, 2 dias, aí todo mundo movimentou a comunidade para ir atrás dele, né? O apelido dele era Gato. Aí o pessoal ficava chamando gato na floresta, né? Na mata lá, no que a gente chama de igapó, né? Onde a mata que alaga, né?
Aí atrás dele não estavam achando, acharam ele 3 dias depois. Nossa. Dentro de uma tipo assim, era tipo, eles chamam de cacaia lá, que é onde tem muito mato, assim, dentro d'água, assim. Ah, sei. Eles encontraram ele lá no meio do mato, assim, no fundo d'água. Morre e não morre já. E ele tava muito tempo dentro d'água. Aí tiraram ele da água. Aí como tiraram ele da água, deu um choque térmico nele lá, ele ainda ficou vivo ainda por umas 4, 5 horas, aí levaram ele pra Manaus, como na época não tinha voador, essas coisas assim, levaram ele de motor, né? Aí nisso que levaram ele pra Manaus, no meio da viagem ele faleceu. Mas antes dele falecer, ele contou o que foi que aconteceu com ele. Ele disse que ele tava pescando e ele viu uma velha sentando na popa da canoa dele. Daí ele não lembra mais, porque a canoa emborcou, ele disse que ela emborcou a canoa, e ele lembra de pessoas ficarem puxando ele pro fundo d'água, pro fundo, puxando, e ele falou que quando as pessoas estavam procurando ele, as pessoas estavam passando bem perto dele, bem perto, só que quando ele queria boiar pra gritar, os capeta lá puxavam ele pro fundo. Essa história só me lembra da lenda do Caboclo do Rio. Sim. O Caboclo do Rio é... Assim, eu não vi sobre a história, mas eu sei que é meio que um espírito maligno que ele puxa pescadores que estão pescando à noite pra dentro do rio, pra afogar, matar e, né, enfim. Aí sei que ele pegou, né, aí ele contou essas coisas, aí o pessoal ficou todo mundo aterrorizado, né? Só que aí as pessoas falavam que porque ele já tinha problema com álcool, já tava tendo delírios e tal, meio que já tava, tipo, tendo esquizofrenia. Só que, cara, foi uma coisa muito bizarra, porque ele passou 3 dias dentro d'água. Ainda tava vivo. Tava vivo ainda, entendeu? E ele falava que ele ficava lutando pela vida e tal, ele boiava e os bichos puxavam ele pro fundo e tal. Aí aconteceu uma outra coisa bem semelhante com uma outra pessoa, só que essa pessoa já era totalmente diferente dele. Não tinha problema com álcool, não bebia e era da igreja. Eita. Essa daí foi mais bizarra, porque foi ele mesmo que me contou. Ele é carpinteiro, né? Aí quando ele tava construindo a minha casa lá e tava só nós dois, né? E eu já tinha ouvido a história, aí eu peguei, puxei o assunto, né? E falei, me contei como foi essa história mesmo. Ele, rapaz... Ele disse que ele tava fazendo tava fazendo um trabalho debaixo da casa dele, né? Aí ele foi pegar não sei o que, perto da mata, que é atrás da casa dele, assim, uns 60, 70 metros no fundo da casa dele tem... Ai, meu Deus. Quase dá ruim. Tudo bem, relaxa. Aí tem a mata, que é bem extensa mesmo. E essa mata, ela é... Mata fechada? É, mata fechada. E é tipo assim, lá o lado que ele mora, porque lá é assim, tem um garapé que passa no meio, aí tem a margem direita e a margem esquerda. A margem esquerda é a margem que todo mundo fala que é assombrada, que foi a margem que o cara sumiu lá e faleceu, e foi a margem onde esse senhor que foi levado pra floresta morava também, mora ainda até hoje. Aí ele falou que foi chegar perto da floresta lá, aí eu não lembro bem como foi que ele falou. Sei que ele foi pra beira da onde tem a mata e alguma coisa puxou ele pra mata. Ele não lembra bem o que foi, mas ele falou que alguma coisa puxou ele pra mata e arrastou ele pelos pés. Aí ele falou que chegou um ponto da mata e ele pelejando assim pra querer ver o rosto, ele não conseguia ver. Quando chegou em um determinado ponto dentro da floresta, isso é ele que me contou. Não tô contando nada da minha cabeça aqui não. Ele falou que quando chegou a um certo ponto da floresta, lá na mata, esse bicho, sei lá o que foi que puxou ele, jogou alguma coisa no olho dele, que ele falou que ele não sabe o que foi. Não sabe se foi uma areia, se foi pó de serra, ele disse que não sabe o que foi, sei que foi alguma coisa, tipo um pó. Jogou na cara dele, nisso que jogou na cara dele, ele já não conseguiu mais enxergar mais nada. Aí ele abria os olhos assim, enxergava só vulto. Aí ele começou a enxergar... Ele começou a ver que outros seres, bichos, gente, sei lá o que foi, chegava pra perto dele lá. E eles ficavam conversando entre si. Tipo assim, vamos matar ele, vamos aproveitar logo. Aí ele contando, né? Ele dizendo que chegava um momento assim que eles ficavam falando assim, vamos matar logo ele, aproveitar que a fé dele tá fraca, não sei o que. Eles ficavam debatendo esse tipo de assunto assim, né?
vamos matar e não sei o que, não sei o que. Aí ele falou que teve um momento assim que ele levantou e correu. Aí nisso que ele correu, o bicho lá apareceu na frente dele e ele ficava tentando brigar, só que ele falou que dava o soco e o soco passava através deles, né? Aí ele falou que o corpo deles era corpo de gente, mas o rosto era rosto de bicho. Como ele não enxergava direito devido ao negócio que tinha jogado no olho dele, ele enxergava só vulto assim, mas ele falou que ele percebia que o rosto era rosto de algum tipo de bicho, né? Aí até que chegou um momento nessa briga lá, ele tendo e os bichos batendo nele, ele conseguiu fugir. Nisso que ele conseguiu fugir, ele conseguiu, ele calculou um lado assim, eu vou dar ele pra cá. Ele correu, nisso que ele correu, ele conseguiu sair já para um outro ponto, já muito depois da casa dele, né? E isso já no outro dia. Nossa, mas... No outro dia, os filhos dele foram atrás dele e tal, no outro dia, acharam não, ele conseguiu sair da mata no outro dia, já de manhã. E isso porque, tipo, foi questão de minutos ali, né? Não, na Ele cabeça arrastou... dele lá ele falou que perdeu totalmente a noção do tempo. Ele não sabia se era dia, se era noite, até porque ele não conseguia enxergar direito, e dentro da mata é fechado, né? Uhum. Lá nessa mata lá, atrás da casa dele, quando dá tipo 3 horas da tarde, tu entra na mata lá, já tá beirando 6 horas já, assim. Escuridão medonho. Uhum. Eu sou meio cética, assim, pra essas coisas, mas como eu ando muito no interior, né, por conta do trabalho, os antigos contam muito, né, de que tu tem que ter... Tem muitas histórias assim, né? licença de quando entra na mata, Sim, de que exatamente. E quando E for caçar, alimento. levar alguma coisa, né, pra oferecer. Isso, tem muito disso. A né? Matinta Nossa. Pereira, que é uma lenda, né, Uma do lenda Brasil, amazônica. da Amazônica, mas é conhecida pelo Brasil inteiro. Se tu não, quando for entrar à noite ou de dia na mata, tem que levar alguma oferenda e Isso. falar pra ela, Matinta Pereira, né, falar que Tem a um oferenda tá dizerzinho ali que eles falam, e depois entrar. E, cara, e assim, eu também sou muito cético nessas coisas. Pra mim, acreditar num negócio desse é complicado. Mas a gente ouve os relatos dessas pessoas e, Fica, cara... tipo, como que alguém inventaria isso? Não, né? os detalhes, e tu vê que é gente que não tem, assim, pelo menos eu morei lá há muito tempo, eu via que, pô, o cara não era um cara de estar andando com mentira. Pra quê? Qual é o intuito dele inventar um negócio desse, né? E também as pessoas que moram nessas partes mais afastadas da cidade não têm o acesso à internet, Isso. que é uma grande influência para criar as mentiras. Né, que já existe fake news e tal, muitas coisas assim, e isso acaba influenciando. Como eles não têm essa influência, eles não mentem, então não tem por que mentir. Né? Aí que dá mais crédito ainda então. pro que eles estão falando. E tem aquele negócio, a gente pode até não acreditar, ser cético, mas só dele contar já dá um pouco de medo e a gente vai lá e faz exatamente como ele fez, tipo, para pedir licença, ou pedir desculpas, seguindo isso pra não A gente sofrer mesma coisa. tem como lenda, né? Mas assim, e não é lenda, né? Porque o tanto de relato que a gente tem, o tanto de relato que a gente ouve, principalmente de pessoas que moram em área de terra firme, né? Que é as pessoas que mexe com caça, essas coisas. Principalmente as pessoas que caçam. Acessa muito a floresta à noite. Nossa, mano, é muito relato. E me lembrou de um caso que o meu tio me contou. Inclusive ele tá lá em casa, mas o homem pra gostar de bebida é aquele homem. E o nome dele é Manel. O apelido dele botaram até Manel do Álcool. Porque Nossa. ele passou o cara pra tomar cachaça. Ele contando pra família toda, né, que quando ele morava no interior, lá da família dele, dos pais dele, ia ter uma grande festa como é lá a comunidade, né? Tipo, tava todo mundo comentando, vai ter uma grande festa, não sei o quê. Falou, tá, eu vou lá, não sei o quê, mas antes eu vou pescar, que ele gostava de tomar a pinga dele, né? Ele ia pescar, mas ele pescava bebida. Ele pescando lá, ele pegou bastante peixe lá. Aí ele viu uma pessoa acenando pra ele, na beira. Ele falou, quem é essa pessoa? Aí ele foi lá, aí ele chegou lá, a pessoa tava tudo de preto, tava de costas, virado de costas pra ele. Ele falou, dá pra você me levar lá do outro lado? Com aquela voz bem grossa mesmo. Ele estranhou assim. Dá mas pra que- você me levar do outro que lado. voz é essa? Ele falou, mas vira de polpa. Ele falou, tá, vira, mas não olha pra mim. Ele tá lá. Aí quando ele tava se ajeitando lá pra remar, o cara sentou lá na polpa da canoa e a canoa levantou. O peso era tão grande, ele sentia aquele... Ele falou que era casco de alguma coisa, algum animal. E fez o Pisando barulho na lá canoa, né? sim, pisando na canoa. Ele falou,
vai em frente e não olha pra trás. Ele remando e a canoa não saía do lugar. Nossa. Ele remando e a canoa não saía do lugar e sentindo aquele cheiro esquisito de enxofre. Acho que era enxofre que ele tava me contando. Aí ele remou com tanta dificuldade, chegou lá. Ele falou, vira, mas não olha pra trás. Ele virou. Aí quando ele olhou pra trás que o cara saiu, não tava lá o cara. Nossa. Aí ele olhou assim. Aí tá ali, voltou de novo e fez as orações dele tudinho. Aí ele voltou pra lá quando foi de noite. Teve a festa, mas logo acho que passou umas meia-noite pra lá, teve uma briga e foi uma briga muito feia que puxaram faca, puxaram arma, puxaram tudo. Aí no outro dia ele contou lá pros pessoal que ele tinha levado coisa ruim pra festa. E todo mundo começou. "Ah, Tudo cara, culpa dele, né? Cara, você levou o cara por pra cá, isso. estragou a nossa festa, tudo. É por isso que aconteceu a briga. Aconteceu a briga, porque ele levou coisa ruim pra lá. Pô, mas eu não acho que a culpa foi dele. Ele nem sabia o que era que ele Ele tava não levando. sabia que era, e Ele, o ele cara levou por pura pressão, né, gente? Me cara. leva ali pro rema, outro lado. Me me né? leva leva pro pro outro lado outro com lado. aquela voz horrível. É que nem os ladrões aqui da cidade. O cara coloca uma arma na tua cabeça assim, rema, vai, dirige. Não, é isso. Tu não tem o que fazer, né? Mas só vai. E depois ele foi contar isso, que ele levou uma pessoa lá, que subiu com um casco lá em cima da canoa dele, aquele barulho terrível, aquela voz grossa, e falou, cara, você levou, acho que foi coisa ruim pra festa, porque briga teve muita. Nossa. Voltando pro assunto da paralisia do sono, só pra eu colocar um relato aqui, que eu tive um relato uma vez, eu tinha, eu acho que uns 15 anos mais ou menos, e era aquela época que eu odiava criança, odiava que eu não queria nem chegar perto, assim, se eu ia pra perto de uma creche, eu passava pro outro lado. Mas assim, teve uma noite que eu tava dormindo, eu acordei de madrugada e é coisa típica, né? Eu tava vendo tudo, mas eu não conseguia mexer meu corpo. O que eu comecei a sentir foram mãos pequenas começando a subir no meu corpo, me segurar na cama. E a risada de criança ecoando por todo o meu quarto. Nossa. Eu só ficava repetindo na minha cabeça. Nunca mais eu vou odiar criança, nunca mais eu vou odiar criança, nunca mais eu vou odiar criança. Crianças do mundo. Eu vou fazer pedagogia quando eu... Até que eu acabei pegando no sono de tanto desespero e no dia seguinte eu contei pro meu pai. Ele só olhou pra mim, tu odeia criança, Sara? Eu odeio. Quer dizer, não odeio mais não, não odeio mais não. Aquele desespero, assim, na hora. Mas, verdade, né? A gente se desespera, a gente não consegue se mover. Tá só o teu cérebro, teus olhos ali podendo... E Deus. Sofrendo. E Deus te olhando e vendo a O pior é quando a bagunça gente tá que de olho aberto, né? Que a gente tá enxergando tudo. Às Já vezes é passei, de olho aberto. já passei duas situações com paralisia do sono já. Eita. Que eu pensei que eu não ia aguentar, não. Primeira vez foi lá no interior, né? Eu tava doente. Assim, não tem quando você tá querendo adoecer, fica aquela dor no corpo, aquela coisa ruim. Pois eu tava sentindo isso aí. Aí eu dormi, né? Eu dei um cochilo. Aí eu acordei, fui na geladeira beber água e voltei a deitar de novo. Aí nesse processo de dorme, não dorme, aconteceu essa situação. Aí eu acho que foi paralisia do sono, né? Aí eu deitei, aí eu fiquei nesse estágio de dormindo e acordado ao mesmo tempo. Você tá dormindo, mas você tá, tipo, vendo tudo que tá acontecendo ali. Só que eu acredito que é só na tua cabeça isso. Cara, eu comecei a ouvir. Não tem aqueles grunhidos de bicho? Sei. Tipo um negócio assim? Sei, exatamente. Mas só que assim, não foi de uma coisa. Foram tipo milhões de grunhidos. Vários, parecia assim que a cabeceira da minha cama assim, né? Parecia assim que os capeta tava tudo assim, em cima, Deus assim, do céu. grunhindo. Nossa, aí foi aumentando, aí eu me sentindo mais longe. Aí na minha cabeça, né? Parecia assim que o bicho tava querendo me possuir, né? Nossa, mano, aí aquela agonia, aí eu mentalmente comecei a orar e tal, Pai Nosso e tudo que eu sabia de oração. E meu Deus, tira isso de mim e tal. E aí foi diminuindo e tipo, passou, né? Aí nisso que passou, eu levantei assim, né? Aí eu botei a mão na cabeça e meu Deus, mas que parada foi essa? Aí da segunda vez aconteceu bem parecido, assim, foi bem idêntico, né? Só que já foi aqui no Castanho já. Só que eu já não ouvi grunhido, né? Eu sentia que alguma coisa queria
queria me dominar, sei lá. Sim, Sei que aham. eu sentia aquele aperto, aquele peso, aquela coisa, e eu querendo me mexer, querendo falar e não conseguia, e até que passou, mano. Tu é doido, que coisa estranha, eu espero que nunca mais aconteça. É só você estressar aqui, né? É, só resolver os problemas antes de dormir. Paralisia do sono é um negócio complicado. Se você não souber lidar com isso, meu amigo, você fica traumatizado. Sim, é terrível. Próxima pauta? Próxima pauta. O que é o Halloween, né? Pra você, Sara, o que é o Halloween? O Halloween, porque assim, né? Antigamente, antes de vir as culturas da própria igreja, catolicismo e tal, o próprio Halloween era uma festividade com outro nome que era para acalmar os espíritos. Os nativos ou pessoas cultas, né, eles se vestiam e se fantasiavam com criaturas grotescas, ou para acalmar os espíritos, ou para assustar os espíritos malignos e mandar eles embora, ou para procurar fartura, Isso. né? Eram festividades para celebrar. Até que infelizmente veio a igreja, falou que aquilo era meio que pagão, e tentaram se desfazer daquela festividade. Mas acabou ficando nas entrelinhas, foi evoluindo e se tornou o que é o Halloween hoje em dia. Para mim, o Halloween é uma festividade como qualquer outra, né? Uma data comemorativa que as pessoas não dão muito bola, pelo menos aqui no Brasil. E eu quero mudar isso, porque o Halloween é algo divertido. A gente vê, assim, algumas pessoas veem o Halloween lá de outros lugares, tem muita decoração bonita, incrível. Teve uma decoração que eu vi uma vez que foram com luzes pisca-pisca, só que era para Halloween. E eles colocavam uma música e as luzes piscavam na sincronia da música. E eu achei aquilo um máximo. Imagina algo divertido, como eles fazem lá, aqui no Brasil. Cara, ia ser estopinha aqui. Ia ser bacana daqueles garotos, né, que vão lá dos doces ou travessuras, né? Aqui Ia ser tem muito velho ranzinza que é miserável, né? Aí tu chega na porta, doce ou travessura, vai te lascar, menino. Aí toma a travessura você. Não, eu sou. O spoiler, né? Que eu sou historiadora, sou graduada em História. E aí a gente viu que, né, tiveram as primeiras religiões, que são as religiões pagãs, né? E aí muito das comemorações de hoje em dia originaram do paganismo. Então, assim, alguns simbolismos, né? Então, o Natal tem a árvore de Natal, o Papai Noel, que veio ali dos sabás pagãos. E o Halloween não fica longe disso, assim. Eu acho uma época muito divertida. Aqui no Brasil a gente tem umas coisas que foram se adaptando. Carnaval a gente se fantasia. Sim, exatamente. Aí tem São Cosme e Damião que pede doce. Então, foi se adaptando, Tem assim. o folclórico também, né? Que todo mundo faz. Então, assim, eu acho uma data divertidíssima. Principalmente pelo lance da fantasia. As decorações eu sou meio medrosa, assim, eu fico meio... Vou com calma. Mas principalmente pela coisa da fantasia, assim, que é muito mais divertido. O Brasil, né, como já é historicamente visto isso, né? Mas o Brasil é uma mistura de várias culturas certeza. diferentes que vieram de fora. Consequência de uma Miscigenação, colonização brutal. Vamos deixar isso de lado porque eu não quero que... Assim, a gente tá falando de Mas Halloween. assim, Não, mas brincando, querendo a história tudo, do quer- Brasil, é, gente. querendo ou A não, gente tudo foi vem daí, né? colonizado pela França, pela Inglaterra, por Portugal. Então, tipo, querendo ou não... A gente, na própria cultura brasileira, tem vestígios de culturas do mundo inteiro. A gente Com tem aí certeza. a gente tira pelo carnaval, pela Pela aquela- galera lá do sul, isso, uma que tem pegada lá do a chimarrão, alemão, e pá. tem a cultura alemã. Então, assim, querendo ou não, a cultura brasileira, no caso, o Brasil, ele é muito influenciado pela cultura afro. Então, assim, Sim, o Brasil em si, a cultura do Brasil de verdade, é muito, muito limitada. Tudo que a gente tem de cultura veio de fora, se a gente parar pra e analisar. Além de Exatamente. ser mal visto, né? Porque se a gente for pegar o que é nosso, povos originários. Sim. Mas aí a galera, tudo que é de índio não presta. É. Então. E aí Tem foi um sendo, certo preconceito, né? Foi sendo engolido por essas culturas que vieram de traço de colonização. Gente, assim... a gente não pode usar a nossa própria cultura porque é errado, né? Porque é do índio e tal, é errado. Mas se a gente pega de fora, que lindo! Tudo ok, né? Mas pelo menos a gente pode falar que a gente não tá roubando, já que é nosso.
Mas eu sou super a favor vai de fantasiado, vou de Matinta Pereira. Isso. E o outro vai de, sei lá. Mula Curupi. sem cabeça. É isso, entendeu? Curupi. Seria muito legal. Bruxa Cuca. Que nem a Cuca. Mas a Cuca, o que eu achei maneira foi a Cuca daquele filme do... Filme não, da série do Cidade Invisível. Cidade Invisível, Nossa, Nossa, não, gente, eu adoro. A Cuca de Monteiro Lobato, sou a favor do jacaré. Nunca vou perdoar a Netflix por ter cancelado aquela série. Muito boa aquela série, A ó. série foi boa. cancelada. Foi cancelada. Poxa. Logo na Como, segunda né? temporada. Bora fazer a nossa A própria série. A Netflix como, estragando tudo. Enquanto isso, vamos para a 100ª temporada de Stranger Things. É, exatamente. E aí, né? Pelo Não menos. lembro, não Stranger lembro. Things é bom. Origem é boa também. Então, todo mundo de acordo que o Halloween deveria existir aqui também? Eu acho que Certeza. sim. Só que da nossa forma. Assim, eu acho que já muita gente já existe, tá, como é, não vou dizer meio que comemorando, né? Mas já tem essa cultura aqui no Brasil, né? Tem muita gente que faz festa, que faz festa fantasia e não sei Só o quê. tem que oficializar, então. Eu acho que falta mais uma Acho que questão não de vai rolar de ser um oficialização. feriado, né, galera? Triste. Mas a data Mais tá aí, um. se quiser fazer, né? 8 mil datas. o Brasil só... CLT, por favor, gente, mais uma. O Brasil, durante o mês tem 30 dias, aí tem 50 feriados. Nós que a CLT amamos. CLT é pavoroso, assim. Bora. A cada 10 dias no Brasil, 11 são feriados. Ótima estatística. Bem, a gente falou das experiências, a gente falou sobre queremos incrementar Halloween no Brasil. E agora algumas pautas que a Raquel vai tirar de letra. Livros, Raquel. Ai, nossa, gente. Deixa eu puxar aqui, eu trouxe uma... Puxei uma lista aqui. Eu abri um pergaminho aqui. Não, assim, tem uma galera que fala que ler livros de terror não é tão assustador, assim, porque não tem ali o gráfico, né? O visual. Eu sou Leia um totalmente- livro só com um abajur. Gente, o nosso pior inimigo é a nossa mente. Chega a ser até pior. Sabe? Então, quando você lê um livro de terror, o gráfico fica todo a sua imaginação, assim. O pior inimigo nos momentos de crise é a sua imaginação. Então, eu tenho alguns, assim, tem os clássicos, por exemplo, It. Stephen King. Tem aí o Stephen King, que é o reizão aí do terror, assim. Gosto muito de It. Não foi um livro que me deu tanto medo, assim. Mas foi um livro que eu fiquei, meu Deus, vamos parar por aqui, assim. É porque ele já vai levando... É porque o It, ele não é um ser sobrenatural. Ele é um alienígena, entendeu? ele é um Então, ser. quando já levou pro lado do alienígena, eu acho que já perdeu a graça pra mim. O terror alienígena, né, o terror espacial, é ainda sobrenatural, né? Porque, de certa forma, as coisas sobrenaturais são coisas que nós não entendemos. Né? São coisas mágicas que não entendemos, que vieram de um lugar que a gente não conhece também. Com certeza. Mas eu acho que por a gente ter essa visão do alienígena verde e pá, quando Minha eu casa. concordo, Ele assim, trouxe que- outra visão, né? que quando falou, ele é um ET, tipo, deu sabe, é isso que ele é um ET. Quando eu descobri que ele era um alienígena, eu fiquei, mas ele não era uma criatura, assim, fantasma ou Não. terror? Mas assim, tem livros piores, assim. Tem um livro chamado O Ano das Bruxas, que é da Dark Side. A Dark Side é uma editora, assim, focada em livros pra esse lado, Obscuros. assim, obscuros Nossa. e tal. E são livros que são muito bonitos, assim, são mais caros, são muito bonitos. E eu li esse O Ano das Bruxas e ele lembra muito aquele filme A Bruxa, sabe? Que o bebezinho some, tem o... Acho que o Luan já assistiu. Já assisti, já li, muito bom. Que tem o bode e tal. Nossa, A bruxa, né? Gente, esse É. filme é O Esse filme é muito bom. assim, o ruim quando você lê o livro e você assiste o filme, é que o filme, ele tira muito, tipo assim, condensa muito a história, né? Porque no livro ele é bem mais detalhado, Sim. tem Sim. coisas assim, bem mais macabras do que realmente mostra no filme. Eu acho que até pra preservar a sanidade das da pessoas. galera. Falando em filme, eu só lembrei. Não tem nada a ver com terror, mas é um filme que tirou muita coisa que o livro tinha. Que é a mansão.
da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Não sei se vocês Nossa, já ouviram sim. falar. Eu Cara, nunca li, mas eu sei que mudou muito. o filme, ele é muito diferente do livro. Apesar do filme ser bom, não tem a mesma coisa que os livros têm. Eu tenho as 4 edições. Eu só não li o quarto, porque eu olhei assim, eu li os 3 livros, os 3 primeiros livros, eu olhei assim, eu estou com medo de o que vai ter no quarto. Eu não quero que o livro acabe. Aí eu tô enrolando há 3 anos, eu admito, pra terminar de ler o livro. Não, um tipo de obra assim que eu tenho muito medo de usufruir de terror é jogo. Porque jogo de terror me pega muito, assim. Eu joguei o que dizem ser o pior Resident Evil, né? Que é o Resident Evil Village, que é o 8º. Gente, eu quase morri jogando aquele jogo de medo, assim. Assim, Eu sou muito fracote pra essas coisas, sabe? se você Tem- está com medo do Tem Village... jogos bem piores. Então, Se a você gente está tem- com medo do Village, Dizem que imagina Silent o Hill é começo. muito Silent pior. Hill, sim, é muito, muito pior. Silent Hill, assim, E tem quando... um filme, nossa, Mas eu vi um digamos filme. assim, ó, digamos que Resident Evil, Silent Hill, eles são a surface dos jogos de terror, entendeu? Nossa, e eu morrendo de medo. Assim, nunca chegarei a Deep. assim. Tem a parte da Deep, assim, que é bem pior. Eu acho que um dos que pode falar é os jogos de tabuleiro não de tabuleiro, mas o jogo em si, que é o Call of Cthulhu. Uhum. Que o Cthulhu é uma criatura, pra quem não conhece, né, Terror claro, cósmico, né? é do terror cósmico, uma criatura que veio do confim do espaço que nós conhecemos do nosso universo, veio para a Terra no começo ainda da criação do nosso planeta, fez o seu reinado aqui, mas, né, o planeta foi passando por mudanças e ele ficou escondido, submerso no nosso oceano, dormindo. E na história conta que um dia ele vai acordar, vai se reerguer novamente, fazer com que todos os seres humanos enlouqueçam por causa da sua visão e vai dominar tudo de novo. Bem simples assim, né? Ai, E nossa. eu gosto do horror cósmico porque é algo que mexe com a gente. Nós somos uma molécula num universo gigantesco que E o pode... Lovecraft tem muito disso, E o né? Lovecraft tem muito... E tentáculos. Muitos tentáculos. Tem um jogo, eu jogo muito jogo de plataforma, assim, é difícil eu jogar AAA, assim. Mas tem um jogo chamado Little Nightmares, que ele é um jogo curtíssimo, assim, acho que você zera ele em Eu joguei o 3, 4 segundo. horas. Eu tô enrolando pra jogar porque eu fiquei com medo. Mas o lance é que cenas de perseguição me apavoram muito, sabe? E esse joguinho, você é um bichinho assim desse tamanho e todo mundo é grandão. E aí tem toda uma questão de tráfico de órgãos e é uma galera assim, bem... Resumidamente, tem um navio que trafica Esse é o órgãos e primeiro. tal. E aí... Ele trafica também? Sim. É porque eu E lembro aí eles só... fazem refeições. E aí os caras pagam muito caro pra praticar canibalismo. E é só As temas próprias- leves. Bem assim, levezinho, assim, mas basicamente, quando a pessoa vai lá, paga pela comida, ele come e é Isso. levado pra um lugar pra virar comida. E aí, tipo, é um jogo que tem muita perseguição. E aí, assim, eu jogava Ele- e corria atrás de mim, eu parava, colocava o controle, ficava tipo, É pra poder voltar, É um sabe? jogo que tem só perseguição, tem os cenários, mas não tem nenhuma fala. não. Fala, texto, não tem nada disso. Tu E eu só acho vai. isso muito legal, como a parte da imersão do terror nem sempre é visual, assim, tipo, o som assusta, os efeitos sonoros, Conjunto, assim. né? É um conjunto inteiro, assim. O jogo é escuro, então tem parte que tu não enxerga direito, assim. Foi aterrorizante. Estou terror- nervosa pra jogar o segundo. O terror, ele é muito ligado ao psicológico, né? Uhum. Muito, muito. Se você for parar pra analisar, por exemplo, tem um filme, eu consumo muito filme de terror, muito. Eu acho que de 100% dos filmes que eu assisto, 90% é filme de Nossa, terror. coragem. E eu não tenho muita, assim, muita fraqueza pra filme de terror, não, mas teve um filme que me deixou uma noite em claro. Tipo, uma noite em claro. Uma noite no museu. E eu- Eu só lembrei disso, desculpa. Não, cara, foi o Hereditário. Quem já assistiu? Esse filme é tenebroso. Sim, Nossa, exatamente. mano, que filme Esse filme é desgraçado é tenebroso. Eu aquele. não assisti até hoje. É muito por bom. medo. Nossa, é É incrível. muito bom filme. Não é à toa que ele me deixou uma noite em claro. Porque ele não é aquele terror
que te assusta, assim, ai, pá, aquela cena. A luz piscando, assim. Mano, é coisa que tensão. mexe com o teu psicológico. Nossa, assim... 100%. Eu acho que Hereditário e Midsommar são filmes, assim, que tu... Cara, Na verdade, o Midsommar, ele foi um filme que foi... Não sei se o Hereditário foi baseado em Midsommar, porque a história é bem semelhante, né? eu tem sou que o ver o ano de criação, né? De Mano, lançamento. mas o Hereditário... Eu ainda não assisti Mano, Midsommar, ainda bem que tu me lembrou, acho que eu vou A assistir cena hoje. que ele tá deitado e a mãe dele tá no canto da parede, assim... Tipo, e aí a cena é aberta, ela é ampla, assim. Eu encostei no corpo, né? Mas a cena é aberta, assim. Aí tu tá vendo o quarto dele escuro, ele deitado. Aí tu olha no canto, ela tá assim, no canto da parede. Eu fiquei tipo, Tem uma... Mamãe acho ama, que mamãe cuida. A primeira cena do Hereditário já me pegou logo de cara. Foi um filme que já me causou um pânico, assim, logo de cara. Eu acho que com 2 minutinhos de filme, a avó do rapaz ali, ela falece. Logo no início do filme, o filme começa com Spoilers! Pem. Spoilers para as pessoas que não assistiram, tipo... O filme já começa com o funeral da avó dele. Pá, o funeral e tal, aí termina o funeral, aí a mãe vai pra casa dela, né, com o filho, com os 2 filhos, ela tem uma filha e um rapaz. Aí ela chega na casa dela, ela vai pra uma parte de um cômodo da casa dela, que a avó dela tem algumas coisas da mãe dela, que é a avó do rapaz, né. Nisso que ela chega lá, tem uma parte do cômodo que tem uma caixa, 2 caixas, eu acho, uma em cima da outra, que são de itens da senhora que faleceu. Aí ela olha, ela fica olhando, lembrando, acho que da avó, da mãe dela, né, e tal, e ela apaga a luz. Quando ela apaga a luz, quem que tá lá? A véia. A véia, mano. Simplesmente parada, olhando pra ela e rindo. Ai, gente, Aí ela acende a luz, não tem nada. Quando ela apaga, a velha. Aí fica nessa, apaga, acende, apaga. Gente, horrível, Nossa, esse mano, filme é aquilo já me... Se eu visse Nossa isso, Senhora. minha senhora, assim, conta de luz tá cara. Bora Bora tá parar dando pra manter assim. Para com a tua parada aí, irmão. Midsommar, eu acho que me pegou porque é um filme, a fotografia do filme é claríssima, assim. Geralmente o filme É de de terror é dia. escuro e o filme é todo claro, em tons de verão, muito Isso. fortes, assim. E mesmo assim, gente, aquele filme te dá uma agonia. É que, pra meu mostrar que Deus. filme de terror não precisa ter aquele clima tenso e Não. escuro. É. Só precisa de uma história boa e alguém que queira ver. E causar desconforto. Corajoso. Porque Exato. eu acho que o ponto de Hereditário e Midsommar é que ele te causa desconforto. Desconforto. Você fica tipo assim, ai, tira isso daqui, Cara, eu sabe? nunca fiquei assim, não. Assim, assisti inúmeros filmes de terror, vários, independente do horário, de madrugada, de meia-noite. Nunca tive, assim, essa situação, assim, esse medo, né? Mas quando eu assisti Hereditário, eu fiquei uma noite em claro, com as cenas passando na minha cabeça e acordava. Perturbador. Eu, meu Deus do céu, que porra foi aquela que eu vi, meu irmão? Acho que é uma boa experiência para assistir sozinho à noite, num quarto escuro. Nossa, Muito. com certeza, tá? Recomendo. Eu recomendo, hein? Super, hein? Hereditário, não esqueça. Hereditário à noite, num quarto escuro. E tem um do Invocação do Mal, que é o primeiro, que aquele filme, ele é muito bom. Quando a menina lá, que ela tem... Ela é sonâmbula, né? Aí ela fica batendo... Ela entra no quarto da menina, ela fica batendo lá a cabeça dela no guarda-roupa. Aí a menina acorda lá, ela vê que não tem ninguém, ela coloca a menina, volta pra dormir com ela. Aí ela parece que vê bater, não sei se era no guarda-roupa. Quando ela vai olhar pra cima do guarda-roupa, tá aquela mulher com aquela expressão de demônio mesmo e pula em cima dela. Meu Deus, aquela Ai, cena. nossa. Que nem Aquela cena é eu acho que terrível. essa cena é aquele meme. Senhores, eu me caguei. Eu acho que é isso. E Invocação do Mal, pra mim, é Acho um que exemplo. dos melhores, eu acho que é o primeiro e o segundo. É, eu acho que decaiu muito, Aham. assim. Virou piadoca, É, assim. o Mas último agora, foi péssimo. eu Mas assisti, o primeiro e o nossa. segundo são muito O clássicos. segundo assim. também, muito bom. Tem um que eu não lembro o nome, mas é que as crianças começam a cometer assassinato, assim. Nossa, deve lembrar desse filme. Que elas começam a desaparecer? Não, que elas começam a matar as próprias famílias. Aí tem um cara que Ih, ele tá carai. investigando isso, assim.
E aí meio que tá assisti. acontecendo. Tem até uma cena que, tipo, é na árvore que a galera é enforcada, assim. Outra é empurrada na piscina. E esse filme tem uma cena específica que o pai da família lá, ele tá com o computador aberto, fazendo uma pesquisa pra entender por que tá acontecendo isso. E aí ele chega num bicho. E nessa hora a esposa dele chama ele assim e ele levanta. E aí a foto do bicho que tá assim na tela faz simplesmente isso aqui. Nessa Seguindo hora, eu falei, acabou pra mim aqui, hoje. Ainda se vier, noite, Tem um filme que eu não lembro agora o nome, é Cemitério alguma coisa, o Cemitério, Cemitério Maldito. Eu Maldito. acho, que Nossa, muito bom. tem a cena de umas crianças com máscara e Muito estão bom esse levando um filme. animal para um cemitério indígena antigo que faz com que as Isso. pessoas ou criaturas voltem à vida. Muito bom esse filme, O recomendo, hein? Os dois. Os dois. Os dois. O antigo ele conta, é do casal, né? Aí o 2, que seria o 1, que é a origem, é como tudo começou lá, a macumba lá. O que eu vi foi o que eu vi foi o mais recente, que o cara ele vai para uma nova casa, que tem a criança, tem o pai, a mãe, a criança. E se eu não me engano, ele tem um gato também. Esse é o antigo. Esse é o antigo? É o Então é o primeiro. É um gato, né? Que saco. o gato morre. A origem. Atropelado por um caminhão. Top filmes que não assistirei. Spoilers! O gato morre atropelado por um caminhão. Junto com a criança. Eu acho meio zoado. O gato morre primeiro, né? O gato E morre tem, primeiro. e tem Sim, aqueles cara. clássicos, né? A Hora do Pesadelo, mano. Nossa, Olhos Famintos. Olhos Famintos. Eu assisti os Nossa. 3, é muito bom. O primeiro, meu Deus do céu, pra quem, pra quem era criança naquela época. Então, Teve três. teve 3. Cada um dos Sim. 3 passa no mesmo momento, só que, né, nos filmes é horários diferentes. Horários diferentes. Eu fico meio triste, assim. Não é uma coisa que eu consuma muito, né? O universo do terror, mas como decai, assim, tipo, uma coisa que eu tinha muito medo quando eu era criança, eu sou muito fã de Supernatural, Uhum. a série. Nossa. E até a 5ª temporada era terrorzão, mano. Eu assisti É. aquilo morrendo de medo. Aquele episódio da mulher de branco na estrada, Nossa. mano, aquilo ali, pra uma criança de 9 anos, era terrorzão. E aí terminou sendo uma palhaçada, né? Porque Eu não tinha ainda, mais terror. por favor, não me conte porque eu realmente quero tentar assistir até o final. Eu só assisti a primeira temporada, eu não consigo sair da primeira temporada. Nossa, vá até a 5ª com muitas altas expectativas. Eu só lembro, assim, eu não vi, né, tudo, né, eu só vi a primeira temporada, eu tô reassistindo, tentando, né, continuar esse costume até terminar, mas eu vi no TikTok ou no YouTube, naquele Shorts, né, que o Jim, ele tinha... Eram 2 vídeos que eu vi. O primeiro é que ele reclamava que ele foi atacado por uma criatura pequena com peitos. Era uma Com fada. Jamie Chester. Era uma fada. E... e a outra foi que ele acabou ganhando o feitiço, que ele ficava com medo de tudo. E ele poderia Nossa, morrer de esse ataque episódio é cardíaco. incrível, gente. Esse episódio é muito bom. Ele assim. ficava com medo de qualquer coisinha. E o Dean Winchester, que foi o que recebeu a maldição, ele era o tipo de cara que ia pra frente Não pra enfrentar tem as medo, assombrações. E ver aquele cara com medo de tudo à sua volta é um pouco difícil de Eu ver. acho que o lance de Supernatural, assim, teve 15 temporadas, assisti acho 15, assim. Mas vai muito do apego emocional. Uhum. A gente que é fã foi até o final pra saber como acaba péssimo. Zero expectativas, vá, tá? A gente vai até o final pra saber como acaba, porque a gente gosta muito dos personagens, mas o terror, ele vai ficando cada vez mais de fora, assim. Mas é isso, tipo, até a 5ª era uma série que passava meia-noite na SBT, não tinha Netflix. Eu e era acho- aterrorizante, assim. Eu acho que depois que apareceu a era dos jump scares, decaiu muito. Nossa, sim. Porque o que é jump scares? São literalmente os pulos que você dá na frente da tela e você se assusta. A lâmpada que estoura. A lâmpada que estoura, alguém que pula na tua cara, o grito assustador do nada, sem preparo nenhum. Isso é jump scare. Quando apareceu o jump scare nas telas, jogos e em tudo que é local, assim, o terror foi decaindo completamente. Eu fiquei muito animado agora com... Ultimamente, esses tempos agora, a Netflix lançou o Monster. Quem assistiu? Vocês assistiram? Não assisti, mas eu vi no catálogo. Nossa. Eu ainda não vi no catálogo. Eu já tinha lido toda a história do Ed Gein, né? Já tinha
Eu Eu já assisti o conhecia a primeiro. história já. Antes, né? Antes de assistir qualquer um dos filmes. Sou bem. Eu gosto de pesquisar essas coisas, assim, né? Essas investigações, assim, que já aconteceram, como do Jeffrey Dahmer, né? E dentre outros aí, serial killers. E eu já tinha lido a história do Ed Gein, pra mim foi o que mais me chamou a atenção, né? Porque ele era um assassino, mas assim, ele não sabia que era um assassino, Uhum. né? Ele matava as pessoas e tudo, ele matou muitas pessoas. E assim, quando a justiça prendeu ele, a justiça declarou que ele não era capaz de responder pelas Atos. atitudes dele, né? Pelos atos que ele tinha cometido, pelos crimes que ele fez lá. Porque ele não sabia, né, o que ele tava Isso, fazendo. aí ele foi declarado insano e foi internado no hospital psiquiátrico, que ele ficou lá até o fim dos dias dele. Mas, cara, a história é tão macabra, mas tão macabra, que às vezes eu fico pensando como que um ser humano, né, consegue ter aquele nível de insanidade. Porque quando a polícia prendeu ele, né? Quando a polícia chegou na casa dele, e o bacana é que a série retrata bem mesmo como foi que aconteceu, né? Quando a polícia chegou na casa dele, ele não estava em casa. Começou a acontecer algumas coisas estranhas lá na cidade, né? Em Wisconsin, onde ele morava. E tudo indicava, o último que teve aqui foi o Ed. Aí o Ed foi aqui que passou por último. Aí a polícia começou a ficar, os detetives começaram a ficar com uma orelha em pé, né? Aí até que aconteceu o assassinato de uma mulher lá. Um assassinato não, ela tinha desaparecido. Aí encontraram na casa da mulher lá uma caixa de presente que tava com o nome dele, né? E aí foram começar a perguntar das pessoas, né? Ah, eu vi o Ed Gein passando por aqui, eu vi o Ed, aqui ele teve aqui tal hora. Aí a polícia foi lá na casa dele. Nisso que a polícia chega lá na casa dele, ele não tava em casa. Aí eles batem na porta e tal, e ninguém aparece, eles abrem a porta. Nisso que eles abrem a porta, eles entram na casa dele e eles se deparam com um circo de horror, mano. Tá aí uma boa pauta pra falar sobre agora, mas vocês acham que tanto Netflix como outros streamers estão romantizando os assassinos? Da série Monstros. Eu acho que sim. Sabe por quê? Eles estão tipo Hannibal. assim, ó. Eles estão tipo fazendo assim. O que dá a entender você assistindo a série é que eles estão tipo tentando mostrar o lado humano do assassino. Porque com o Ed Gein, por exemplo, eles estavam, ele fez isso aqui, toda essa barbaridade, e foi muita barbaridade. Só que ele tinha problemas mentais, não sei o que, entendeu? Tentando. A série mostra as loucuras dele, mas levando assim pro lado que ele era mentalmente debilitado. Né? A mesma coisa com Jeffrey Dahmer. O Dahmer, ele tinha lá a psicopatia dele, mas é porque ele era doente e tal, entendeu? Então, assim, querendo ou não, Então- acaba meio que romantizando o assassino, né? Estão dando... Assim, eu acho que a psicopatia ela é um transtorno que existe, Uhum. né? Tipo, eu já convivi com psicólogos, assim, já trabalhei com psicólogos que trataram pacientes que são psicopatas. E tem também uma idade, não vou lembrar o certo, pra eu também não falar merda aqui, né? Mas tem uma idade que, tipo, se até tal idade não se manifesta. Mas, assim, eu tiro pelo Charles Manson, que foi, assim, também crimes hediondos, assim. E tem toda a história dele com a música dos Beatles, né? Que é Helter Skelter e tal. E ele recebia cartas apaixonadas na delegacia, sabe? Então as pessoas também têm muito isso, assim, tipo, o mundo, não todo mundo, né? Mas o mundo tem essas pessoas que são meio da cabeça e que se apaixonam pela ideia de serem maltratadas, assim. Mas eu acho que os streams, assim, as produções, elas estão, assim, dando uma romantizada também. Eu tiro por Tremembé, assim, que é uma série que tá saindo no Prime Video, que reúne a história de vários assassinos, assim, daqui do Brasil. Então tem a Suzane von Richthofen, tem a Elise Matsunaga, tem vários, assim. E eles fizeram uma série pra mostrar como foi dentro do presídio. E o que acontece? As pessoas estão fazendo edit no TikTok com a Marina Rui Barbosa sendo a Suzane von Richthofen, sabe? Então, tipo, as pessoas romantizam e o streaming tá indo na
mundo, assim. Não, e o que eu fico mais assim é que tipo assim, a gente vê muita história assim americana, né? Ah, e tem essa história aí do Ed Gein, Jeffrey Dahmer e Charles Manson e vários outros vários outros serial killers, né? Mas aqui no Brasil também tem muita história louca, mano. Muita história louca. Eu não lembro qual foi o ano. Não lembro qual foi o ano, mas teve um ano aí, 1900 e alguma coisa, que teve uma investigação policial a respeito de era um casal e uma mulher. Eram três, né? Um trisal. Essa história é bizarra. Que James Bond. era um negócio muito louco. Eles matavam as pessoas, pegavam a carne dela. Aí a velha, né? Que era tinha uma velha lá no meio desse trisal que fazia salgados pra vender na frente da escola, mano. Coxinha, tá ligado? De carne humana, cara. Surreal. E ela confessou a parada toda, mano. Quando a polícia prendeu, eles chegaram lá e aí, como é que foi? Ah, foi assim, assim, assado. E o marido lá... Foi real? Juro, Real aqui isso. no Brasil. Se eu não me engano, foi no O cara, Nordeste, né? eu não sei se foi no Maranhão, foi em algum lugar no parecido Nordeste. assim. Os casos, assim, de assassinos em série sempre contam mais lá pra fora, né? Sim. Mas aqui no Brasil tem Tem muito. muito? Teve um que eu vi, eu não vi o documentário, mas eu vi uma pessoa meio que investigando sobre, né? Que era, eu não lembro muito bem o nome, não lembro qual era a cidade, mas era o Assassino do Parque. Nossa, sim. Maníaco eu não do lembro Parque. qual Uma foi a série, cidade. já Tem uma série? Tem uma série? Tem uma série. Sim, já tem. Pois é, aí ele andava pelo parque à noite e sequestrava, se eu não me engano, mulheres, não era Inclusive, que- a série romantiza pra cacete Aham. ele. Nossa. Exatamente. Aí era todo um esquema que ele fazia, que ele ia Ele nesse parque seduzia, à noite, né? seduzia as Falava que era mulheres. fotógrafo. Sim. Aí levava Nossa, pras sempre um mulheres. fotógrafo, né, galera? Sempre fotógrafo, mas nem sempre fotógrafo. Aí, pois é, eu não lembro muito bem da história, mas era uma pessoa, eu vi no YouTube que uma pessoa tava indo atrás dessa história pra poder contar sobre, né, que estavam romantizando e tal. O cara, ele levava as pessoas, sequestrava as mulheres, matava e passavam-se. Inclusive, ele já tá com não sei quantos % da pena dele cumprida, do período máximo que uma pessoa pode passar na cadeia e a qualquer momento, não sei se é em 2026 ou é 2027. Ele já vai sair. Meu Senhor. Nossa, isso é surreal, cara. Simples assim, bem-vindo ao Brasil. Um caso que me enlouquece muito é o da Suzane, assim. Eu tenho muita agonia com essa mulher, assim. Ela é uma pessoa completamente fria. Poderia falar sobre? Porque eu não conheço essa. A Suzane von Richthofen, que planejou a morte dos pais. Ela e o namorado. Tem uma série. Tem série, tem filme. Inclusive, a série também romantiza pra É caramba. incrível como essas coisas assim crescem num E É. tem gente dela, né? no Então, Tem. mas TikTok, o várias meu lance coisas. com a Dela? Suzane, Sim. juro, e o meu Deus. lance com a Ela Suzane é falando que ela é lá. uma pessoa muito fria. Sim, ela fala Tipo, assim com uma calma. Quando tu vai ler, tem livros sobre e tal, tu percebe que, claro, o namorado tinha muita culpa, assim, óbvio, não isenta a culpa dele. Mas que ela manipulou ele pra caramba. Assim. Ela manipulou. Muito, muito, muito. Manipulou. Com promessa de, tipo, a gente vai pegar a grana e vai fugir, e ninguém vai descobrir, sabe? E aí, tem coisa de, tipo, a polícia chegar na casa dela 3 dias depois, ela tá dando festa, e falar, eu já posso vender os relógios do meu pai, os carros, sabe? Ela é uma pessoa muito fria, e é uma personalidade que eu vejo a galera romantizar pra caramba. Ela fez durante o período dela presa, desse período que ela tá aí, o que? Já mais de 20 anos presa, tem mais ou pra menos. caramba. Aí ela fez não sei quantos testes psicológicos pra tentar ou diminuir ou ela cumprir a pena em regime semiaberto, né? Pra sair da cadeia. Em todos os testes ela foi reprovada. Ela é absurdamente psicopata. E Ela- é diferente da Elise Matsunaga, assim, que quando tu vê os depoimentos da Elise, tu sente um pouco de humanidade nela, assim. Uhum. Que ela fez o que ela fez porque ela tava com medo e ela ficou tipo, não sei o que eu vou fazer agora. E aí ela era enfermeira, então ela foi pensando tudo aquilo, sabe? Uhum. A Suzane não, é uma frieza que, gente, me arrepia, É, aquele juro. negócio ela fez e. Já Ela fiz. tentou manipular o próprio psicólogo, o psiquiatra Sim, que fez o aham. teste com ela. É 2 surreal. vezes. E na cadeia também ela se envolveu Não contava com a astúcia do psicólogo. Ela se envolveu com mulheres na cadeia e dentro, Caralho. lá dentro mesmo foi virando. Ela é Caracas. maluca, Ela é muito, maluca. muito. E assim, o interessante do psicopata é que nem todo psicopata é um assassino e nem todo assassino é um psicopata, né?
É comprovado cientificamente que a psicopatia ela é uma patologia, né? Assim como várias outras condições, como, se eu não me engano, a pedofilia também ela é uma patologia. Só que assim, nem todo pedófilo ou psicopata é um assassino ou um abusador e vice-versa, né? Tem pessoas que têm essa condição, mas conseguem se manter ali controlado e não fazer nenhum mal a ninguém, né? Só a si mesmo, sei lá. É engraçado porque sempre se manifesta primeiro com a violência com animais, né? Sim. Sim. Do Jeffrey Dahmer. O Jeffrey Dahmer foi assim. São dois tipos, né? Que é a sociopatia e a psicopatia. Tem diferença? Vocês saberiam? A sociopatia tem a ver com o seu convívio com outras pessoas. Isso. Segundo as vozes na nossa cabeça, Segundo o nosso fantasma. a sociopatia tem a ver com A sociopatia, ela, como o Elton falou, ela leva muito pro convívio social, né? Você não consegue conviver socialmente com ninguém, todo mundo é seu inimigo, e só você é o ápice da criação, né? Você é a forma de vida suprema. Isso, superior e tudo mais. Eu e o Kira somos a mesma pessoa. E o psicopata, ele não tem sentimento por nada, né? Tipo, Então, nada Pode ser, mesmo. Ele não sente remorso. Não sente remorso, não sente dor sentimental, não tem, ele é totalmente oco de sentimento. Então, meio que pode se dizer que o sociopata, ele é egoísta e o psicopata, ele é mais frio e Isso. na dele, né? Basicamente isso, né? Alguém se identificou aí. Tranquila, gente. Alguém se identifica. Terapia em dia pesadíssima. Não, assim, não vou nem explicar, senão vou levar pra fora de Deixa contexto. quieto. Agora, assim, vamos para a última pauta, né, deste podcast, porque a gente já falou bastante sobre livros, sobre filmes, séries, sobre experiências também, mas tem dois assuntos que a gente da Epocan queria discutir aqui, que foi mais ideia minha e do Léo, mas isso não vem ao caso agora, que é sobre duas lendas que meio que vieram de fora e acabaram se intrometendo aqui no Brasil, por assim dizer, que é Sete Além e as Backrooms. Eu amo as histórias de Sete Além. Eu não conhecia Sete Além até Eu hoje. achei que Sete Além, tu falou que veio de fora, eu achei que Sete Além só tinha aqui no Brasil, ó. Sete Além tem Eu já histórias ouvi daqui, muita coisa sobre Sete só Além. que eu descobri que tem alguns relatos de fora também, que as pessoas vão para uma outra dimensão espelhada da nossa, né, pra Raquel que não sabe, mas Sete Além é uma dimensão É um quebrada. upside down, assim, É. É tipo Stranger Things, É, da de uma forma Shopee. bem quebrada. Só não vai ter os mesmos monstros. Como no Brasil não é o Stranger Things, são as coisas estranhas. Coisas esquisitas. É como Stranger Things, só que não tem os monstros que tem lá na série. São mais pessoas mesmo, que passaram por alguma coisa que aconteceu lá no outro mundo e ficaram meio que dessa forma, meio monstruosas, assim. Os relatos que mais contam sobre os moradores de lá é que as pessoas têm pele escura e olhos dourados brilhantes. Amarelado. Amarelado. Olhos totalmente negros. Tem alguns casos que falam que os moradores de lá têm olhos vermelhos também, mas esses, se eu não me engano, são os mais agressivos. Aí, como, assim, algo geralzão. Basicamente, Sete Além é um mundo espelhado do nosso, como Stranger Things. Só que bem corrompido, Bizarrão, assim. Assim, tem nas lendas, né, que contam e tal, nos relatos que contam, falam que aquele lugar era como o nosso aqui, só que aconteceu uma gigantesca guerra mundial onde usaram tantas bombas químicas que o mundo literalmente ficou Degradou. sem vida. Só sobrou aquelas pessoas que sobreviveram aos químicos, às bombas, e acabaram ficando com as mudanças corporais, que ajudaram ele a sobreviver naquele lugar. E o que acontece? As pessoas daqui acabam indo para aquele mundo sem perceber. Sem querer. E Querendo. muitos dos relatos que acontecem, as pessoas que vão pra lá, alguém encontra elas e manda de volta. Ou expulsa. Sempre estão expulsando de lá. Não querem que a pessoa fique lá. E, Luan, você tem relatos, se eu não me Não, engano. eu não, né? Mas eu já ouvi muito, Deus me livre. Ele é diferente, Fazer ele igual conhece Chaves. bastante o assunto. Deus me Ô, livre. Lucas, Eu eu não... conheço um cara. Não. Eu É conheço tipo um isso. cara. Não, mas eu Conheço um cara que vi. conhece um cara.
Eu conheço um cara que é amigo de um cara, Olha que é aí. amigo de outro cara. Que é meu primo. Eita, pô. Não, eu tava pesquisando um dia desse, né? Tudo começou com um vídeo que eu assisti no canal do Você Sabia, né? Eita. Eu comecei a ver por lá. Eu achei uma história bem interessante. Aí eu comecei a vasculhar a internet, né? Pesquisando. Aí eu vi um relato, né? Que eu acho que pra mim foi um dos relatos mais, assim, interessantes, né? Que eu vi a pessoa que passou por isso, né? Contando esse relato num podcast. Aí ele falou que ele tava saindo do trabalho, isso era 11 horas da noite. Aí ele sempre pegava um ônibus, né? Que era o último ônibus da rota. O mesmo ônibus. Né? Isso, ele pegou, tava lá na parada de ônibus, aí lá vinha um ônibus, né? Ele pegou, fez a parada, entrou no ônibus. Quando ele entra no ônibus, ele vê que todo mundo começa a olhar estranho pra ele. Tipo, com aquela cara de raiva, né? E tal, aí ele pagou a passagem, entrou aí todo mundo olhando, aí o pessoal olhando pra cara dele, ele ficou olhando pra roupa dele. Será que eu tô com alguma coisa? Aí uma senhora perguntou pra ele, você não tá indo pra Sete Além, tá? Aí ele já ficou, tipo, diabo, Sete Além. Sete Além, Porra, é que essa? isso? Aí, não, eu tô indo pra casa. Então eu acho melhor você descer agora. Aí começou aquela confusão. Para o ônibus, manda ele descer, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Todo mundo expulsando. Todo mundo expulsando ele. Ele pegou, levantou do ônibus e foi embora com medo de ser linchado, né? Desceu. Aí no que ele desceu, aí o ônibus foi, né? Ele virou de costas assim. E quando ele viu, voltou de novo pra olhar. Cadê o ônibus? Ou seja, ele Não ficou tinha mais sem ônibus. passagem, sem goiaba, com a barriga vazia. Pior, cara. Tiraram a Mano, goiaba do e assim, cara. tem inúmeros relatos, assim, de histórias, assim. Agora, assim, se é verdade, eu não sei, mas Mas contam, né? história tem, né? Eu acredito que onde tem fumaça tem fogo. E eu já tive uma experiência com Sete Além, como eu gostava bastante, eu pesquisava tudo sobre Sete Além. Aí uma noite, eu assistindo o relato, né? Tá, me deu sono, vou dormir. Dormir, né? Aí eu fechei meu olho. Sabe aquela sensação que você tá dormindo e sente aquela sensação de cair? Foi o que aconteceu. E quando eu abri o olho, meu quarto tava totalmente escuro, a casa tava totalmente escura. Falei, foi embora a luz, o que aconteceu? Aí eu fui, peguei meu celular, fui ver, lá tava tudo escuro, eu olhei assim ao redor, focando com a luz do celular, a casa toda acabada. Eu falei, será que eu tô sonhando alguma coisa do tipo? Mas tipo, tô falando aqui, tô andando pra lá, né? Aí tá, voltei pro meu quarto de novo. Falei, nossa, tá muito estranho isso aqui. Abri a janela, tava lá a lua com aquele brilho que não era dela, era um, sei lá. Era Anormal, sim, né? anormal, e aquela neblina. Tipo, tava a luar, mas o clima não era... Não era daquele Não ambiente era daquele normal. ambiente. Né? Nossa, isso aqui tá muito estranho. Eu fechei a janela, voltei, tinha uma pessoa lá na sala. Eu olhei, será que é minha mãe? Falei, mãe? Aí a pessoa olhou pra mim. Aí eu fiquei assim, olhando assim, acho que 2 minutos eu olhando pra ela depois. Ela virou pra mim, ela falou, você não é daqui. O que você tá fazendo aqui? Aí eu falei, mãe, é a senhora? Não, eu não sou sua mãe. O que você tá fazendo aqui? Aí ela foi tentar, acho que ela foi querer avançar pra cima de mim. Aí foi na hora que eu tive aquela mesma sensação de queda e eu voltei de novo. Tipo, meu Deus, o que aconteceu aqui? Cara, Nossa, Foi pra não, Sete mas Além foi e muito- alguém tentou bater nele. Muito terrível essa experiência. Fui pra Sete Além e olha no que deu. não, é isso. Olha o que daí eu fui pesquisando coisas que encontra acha. Quem Encontra- procurar, Quem procura acha. a polícia não procura. Eu já andei de ônibus ali em Manaus. Rapaz, eu também Tinha- nunca, graças a Deus, Tinha nunca. um Eu ônibus, fui pra Sete Além. tinha Nossa, um ônibus nunca- que eu não lembro. Qual é pior, ir parar no Zumbi ou Sete Além, cara? Eu acho que no zumbi tu morre. Mas assim, lá em Manaus, quando eu pegava ônibus, né, tinha... Os números sempre trocam, né, mas é sempre o mesmo ônibus. Tinha um que ele rodava a cidade inteira na época, né? Fatídico 01. 001. Minha Aí, nossa só que ele tinha Senhora. mudado, né, o número e tal, mas era sempre a mesma rota. Quando eu vi aquele ônibus, era na época que eu pesquisava sobre o Sete Além. Eu olhei pra aquilo, Novo Mundo, eu... Vou entrar aí na inferno. Novo Mundo. Eu estarei continuando com a minha goiaba, galera. Gosto Já da desse, minha goiaba. não tem aquela rua ali, tem aquela igreja adventista ali perto da Civil? Aham. Sei. Aí tem aquela rua ali,
Aham. Rapaz, o dia desse eu passar por ali de noite, eu acho que era na faixa de umas meia-noite, 1h da manhã. Nossa. Eu pensei que eu tava indo rumo a Sete Além, ó. Eu até falei pra minha mulher que tava comigo no carro, eu falei, amor, acho que nós vamos parar lá em Sete Além agora, te prepara aí. Mano, tava uma escuridão imensa, você não enxergava Irmão, um não pau fale na da minha frente rua, do... não, que eu moro ali ao final da minha rua. Meu irmão, Você- pelo amor de Tu Deus. mora ali naquela rua? É o final da E jarra. praticamente... Misericórdia, Pelo- na pelo entrada pra menos. Sete Além. Eu vou falar, não, amigo, eu moro ali, ó, passando 7 além um pouco. Uma plaquinha Onde eu moro. bem-vinda a Sete Além. E pela que as pessoas contam sobre pra ir pra Sete Além, é nas encruzilhadas, nos ônibus e nos elevadores. No elevador Aham, também, sim. tem um... Tem um relato de uma mulher que ela foi pra Sete Além no banheiro público. É, eu vi esse aí. E tem- O banheiro do aham, shopping, né? Sim. Lugares Ou já evitar vi, já vi. ônibus, Sim. elevador. Banheiro do shopping sozinha. Banheiro do shopping, lugares que eu não estarei indo, galera. É, Evitando. assim, esse relato foi a mulher. Era um banheiro público onde as mulheres poderiam tomar banho ali, né? Quando a mulher entrou lá, tinha só uma senhora tomando banho no último. Cara, é sempre uma velha, mano. Sempre. Não É sei sempre qual uma que é a parada velha, com as... mano. Qual é o preconceito com as senhoras? Etarista. Ela tava na última cabine, né, do banheiro, tomando banho ali, tranquila, e ela entrou em uma das cabines e foi tomar banho. Ela foi lá, tomou banho, de boa, ela terminou o banho dela, ela abriu a cabine, tava tudo diferente. O chão tava destruído, as cabines, algumas estavam sem portas, ela olhou pra um lado, olhou pro outro, tava vazio, destruído, e só a velhinha lá no último. E ela, no desespero, né, ela só fechou de volta, ficou pensando o que ela faria, no desespero, né, ela tava ali, não sabia o que tava acontecendo. Quando ela fechou a porta, eu acho que era a terceira ou segunda vez, a senhorinha lá do outro lado, ela falou, nossa, que água gostosa, experimenta água quente, você vai gostar. Ela não estava entendendo nada, perguntou o que estava acontecendo, a velha falou a mesma coisa de novo, e a moça decidiu experimentar. Ela ligou a água quente, se molhou na água quente, e quando saiu do banheiro, estava tudo normal. E a velha não estava mais lá. Resumindo, ela foi e voltou assim. Num banho. Assim. Num banho. Evitar banho também. Anotando aqui. Nesse dia que eu fui pra lá, tava uma escuridão e tava uma neblina muito, muito estranha, pô. Muito estranha. Uma neblina bem densa mesmo. Não dava pra enxergar quase nada. Aí eu Evitar neblina. fui. Evitar minha rua. Aí. Cara, mas eu não sei, cara. Eu acho que é coisa da cabeça do cara, né? O cara com medo é uma merda. Aí a gente indo, eu falei, cara, esse negócio tá estranho, bicho. Eu e Yara, nós vamos parar em Sete Além agora. E, cara, a rua parece que não tava acabando mais, pô. E ali é um bem pequenininho, um pedaço uma rua, ali. É uma rua curta. Pra sair ali no distrito ali, né? Bem pequenininho ali. Só- É, só um pedacinho. E, mano, e vai. Mas cara, não vai chegar lá. Tava num O carro tava, bonito na lá. verdade, o carro tava atolado, eles E não eu estavam acho que eu notando. tava. Não sei se eu tava Assaltado, andando devagarinho, né? E na minha cabeça eu acelerado. Sei que até que a gente conseguiu chegar lá. Quando a gente conseguiu atravessar o distrito, a gente viu pessoas normais passando. Eu falei, saímos de Sete Além. Falando na neblina. A Raquel tá fazendo uma lista aí de coisas. Nunca mais vou sair de casa. Ela. Acontece em casa também, aconteceu com ele. Daqui a pouco, evitar a casa. Alugar um quarto no hotel ali. Mas, assim, quando tem aquela época de chuva forte, né, aqui no Careiro, na manhã seguinte acontece aquela neblina, né? É Eu o momento sou- Silent Hill. Pois é, toda vez que isso acontece e a minha mãe tá em casa, eu olho lá pra fora assim, tá uma neblina forte, eu olho pra minha mãe, eu acho que Silent Hill tá passando pela cidade. Cara, é tanto relato que a gente encontra na internet sobre Sete Além que dá até medo, sabe? Tu viu chegou a ver do tambor? Do tambor? Sim! Do tambor é louco, porque Tem- foi com criança. Cara, Evitar tambores. Mas assim, a criança foi curiosa. Convenhamos. A criança, os pais e a avó falaram pra ela, não mexe Não naquilo mexe que tá quieto. A criança foi lá, pegou, legal. Quase que ela Acho que não eu já sai vi de esse Sete Além. relato. Esse do tambor é E invocado. assim nasceu Stranger Things. Se eu não me engano, criança era o- era um tambor do tataravô, bisavô da criança, eu não lembro o agora. cara batia no tambor, aí ele ia pra um lugar. Se a criança, se eu não me engano, era assim. Se a criança era uma criança boa, ela ia pro paraíso, que era pra terra de São Cristóvão. Que aí lá é paraíso, lindo, maravilhoso. Aí ela voltava rindo, feliz, satisfeita.
quando a criança era má, que ela batia no tambor, que a pessoa batia o tambor em cima da cabeça da criança, eu acho que era isso. Aí a criança ia, que a criança fosse ruim, ela ia pra Sete Além. Aí lá ela ia ser atormentada e tal. E quando ela voltava totalmente aterrorizada. Ele não tocou o tambor quando era criança, tocou quando ele era já adulto. Isso. Que o tambor continuou no mesmo quarto onde ele ficava, né? Ele já tava. Eu acho que ele tava fazendo a mudança dele e encontrou o tambor. Aí ele pegou o tambor, ele se lembra que o avô dele falou pra não tocar naquele tambor, né? Não bater e tal, mas só que ele ficou curioso, né? Ser humano. Aí ele pegou, se sentou na cama e deu umas 2 batidas. Né? Ele escutou lá de boa. Quando ele olhou pra frente, tava tudo diferente. Ele tava em Sete Além. Ele viu aquele Do lugar, nada, ficou uma chave de assustado. portal. O tambor. Mano, E eu não lembro se ele tocou de novo no tambor pra voltar ou se ele voltou, tipo, piscadas, sabe? Eu Mas não lembro bem como foi muito isso, bem mas disso. eu sei que a história... Mas- Pesquisem. Pesquisem. Google. Ele voltou e não lembro se ele se desfez do tambor ou se ele guardou de volta no mesmo lugar, mas tenho certeza que depois disso ele nunca mais foi curioso na vida dele. Eu tenho certeza que ele não toca tambor. Tem uma coisa que esse cara não Uma faz. coisa que ele não é percussionista. E nem bonzinho, já que ele foi pra Sete Além. Agora, falar sobre o outro assunto. A gente tava falando sobre as pessoas irem pra Sete Além sem mais nem menos. Acontece quase a mesma coisa nas backrooms. Eu acredito que você conhece um pouco. Alguém que seja cronicamente online que não sabe o que é backroom, cara. Nem que É. seja pelo Roblox. Mas assim, para as pessoas que estão assistindo e não conhecem backrooms, é basicamente uma dimensão paralela gigantesca, um labirinto gigantesco e que Várias é salas, né? muito, muito difícil de sair de lá. Se você entra lá, é questão de menos 0,01% de chance de sair de lá vivo. Quando a gente vai para as backrooms, é no cotidiano. A gente tá andando e do nada a gente cai assim, tipo, tá aqui a mesa, né? É o chão. A gente pisa ali numa parte onde tá o chão e só cai pra dentro do chão. Tipo e tá Demon nos backrooms. Slayer. Tipo Castelo todo mundo Infinito. no Tipo Castelo isso. Infinito. Pem! todo mundo Quando você ouviu pem, já era. E lá dentro é um labirinto Top referência. gigantesco sem você saber onde você tá e existem níveis, né? Níveis infinitos naquele lugar. Além, E né, aí, das... de acordo com os níveis, vai ficando pior. Vai ficando mais pior tranquilo, e tal, mais tranquilo. Mas em cada nível sempre vai ter alguma criatura que também são de outras dimensões que acabaram entrando ali. Uma das criaturas clássicas é a criatura de... Desculpa, mas é como ela é, a criatura de pau. De gravetos. Eu deveria ter falado graveto, né? Mas enfim. O Elton tendo um trabalhão na edição, cara. Desculpa, Elton! Mas enfim, essa criatura, ela é magra, né? É feita de gravetos e é uma das criaturas que a gente encontra no... Eu não lembro se é no lobby ou nível 0, que era o nome. Ela é tipo o Slenderman, só que sem terno. Não. Porque o Slenderman, ele tem os braços e pernas. Essa criatura, também não, ela é cheia de gravetos. Como se ela fosse montada ali, toda Entendi. disforme, né? Ela é aquela coisa e tem uma que tem uma TV na cabeça. É o Sei. Vox de Rasmin Hotel. É uma ideia. Não, obrigada. Eu pensei que era o tambor. Do... Olha, Vamos gente, para Sete Além. Bora uma Gente, experiência. a última pauta do podcast aqui, tamo indo, hein? E existem muitos relatos, assim, não relatos, mas contos que falam que as pessoas foram pra lá, fizeram toda uma matéria sobre isso e conseguiram voltar, né, de lá. Não sei como, não me pergunte, porque é quase impossível sair de lá. Mas lá dentro tem algumas organizações que exploram esse lugar e fazem bases pra ajudar outras pessoas sobreviventes. Só que assim, né, uma das organizações que tá lá foi a que criou essa dimensão, que faz parte do governo daquele universo, né? Esse governo queria mais espaço para guardar seu lixo, criou as backrooms e saiu O do ser humano controle. saiu estragando tudo como sempre. Exatamente. Mas eu acho que as backrooms vêm mais das creepypastas, assim, né? Se eu não me engano, as backrooms, elas vieram alguns anos depois das creepypastas, né? Que começou, se eu não me engano, ou no 4chan,
né, com uma imagem que tiraram daquela sala, né, que tem carpete, ocra, as paredes, É o clássicozão. o assim. clássicozão, e foi uma descrição simples, foi na gringa, isso que aconteceu, né? Fizeram essa descrição e daí surgiu um universo gigantesco que hoje em dia tem até vídeo, clipe sobre isso e tal, que contam sobre as backrooms, que é meio que da cultura pop, né? E se tornou um universo tão grande, mas tão grande, Viral, né? que não tem E a fim. gente falou do Roblox na zoeira, mas é real, assim. Tipo, tem os jogos lá dentro com os backrooms. Não precisa nem ser Roblox, tem outros jogos assim das backrooms Também, mesmo. e tem também os edits no TikTok, assim, viralizou real. E tem jogos de computador mesmo, das backrooms, que eu já vi vários. Se jogos, popularizou, assim, eu acho que mais do que Sete Além, né? Bem mais. Como eu falei, eu achei que Sete Além era uma coisa mais assim daqui do Brasil. Brasil, acho, porque eu só vi. Então- A maioria dos relatos que eu vi foi de pessoas daqui do Brasil. Assim, o Sete Além começou aqui no Brasil, se eu não me engano, mas eu descobri que tem relatos de Sete Além fora do Brasil. Fora, né? De pessoas que vivem lá fora. Brasil e lançando aconteceu. tendências, como em tudo. Exato. Mas eu quero uma coisinha. Léo, você está muito calado. Tem alguma coisa a falar sobre backrooms e Sete Além? Não. De Becker eu não conheço praticamente nada. Agora Sete Além é comigo mesmo. Evitando. Já fui pra Sete Além, Esse aí a gente deixa não vai quieto. Bem, mas backrooms é algo profundo. Tem mas tanto nível aquele lugar, e tanto monstro, que eu não sei mais o que é o que lá. Pra ter noção, criaram até um nível que é o próprio inferno lá dentro. Desculpa estar falando isso aqui, mas realmente criaram um nível que é o inferno. E literalmente o nível se chama Porque acho que 666. Com a popularização do assunto, a galera mesmo foi criando suas ideias de backroom, assim. Então, É tipo a história dos SCP, conhece? Os SCP é uma organização criada, ficção, né? Criada para conter criaturas sobrenaturais ou cósmicas, essas coisas. Pra ter uma noção, o Papai Noel tá lá dentro. Sim, o Papai Noel, a fonte da Bom juventude. A mula sem cabeça tá lá dentro, o Leviatã está lá dentro. Tem Nossa. várias coisas lá dentro. e aí vira uma coisa popular. Tipo a área que a galera 51 da Sim. Deep Web, né? Sim. Tem um monstro lá, eu não lembro agora como que foi qual é a categoria dele, mas ele é perigoso e ele é chamado de o Shiny Guy, o cara tímido, que qualquer pessoa, se vê uma caricatura, uma foto, ou vê ele, o rosto dele, tu vai ser caçado e vai ser morto por ele. Simples assim. Ele vai Não, sair, esse cara. ele vai sair de onde ele tá, ele vai conseguir sair de lá e vai atrás de ti pra te caçar, acabar contigo, e ele vai poder ser contido depois de fazer isso. Tu não pode ver um desenho feito dele, do rosto dele, tu não pode ver a foto dele, tu não pode olhar pro rosto dele. Não olha pra ele, é isso. Tipo Medusa. Tá aí a dica. É Não isso. olhe para ele. Não olhe. Não olha que tu tá vivo. E tem outro que tu tem que olhar pra ele, senão o bicho te pega. Que é uma estátua esquisita que se tu piscar, só de tu piscar, ele já aparece atrás de ti e quebra o teu pescoço. Nossa. Evitar esse cara também. E se você encontrar ele, não pisque. Bota Então dois já, palitinhos. então aqui. já era pra gente. Fala Bem, sobre música? Vamos lá. Música. música, verdade. Quem nunca teve medo do videoclipe do Michael Jackson? Thriller, Nossa, né? Eu achei Mas ele um pouco. naquela Eu achei ele um pouco época- surface. Naquela época, Tem clipes mais deep web aí, né? Nossa, Naquela real. época lá foi o auge. Não, naquela época foi por conta dos efeitos, né? naquela época não tinha. Anos Não 80, tinha né? tanto 80? efeito especial. 80, 90? Acho que foi Não, 70. é, acho que era 80, 90, 70. 80. 80? 80, Sim, 90, galera. aham. 80. Tava no auge do Elton. É. Pô, é sacanagem. Assim, eu tenho muito mais medo de black metal do que de Nossa. qualquer coisa que faz menção por exemplo, Michael Jackson, Thriller, qualquer coisa que seja voltada pro terror, eu tenho muito mais medo de black metal. Black metal é pesado. Eu também acho, galera. Tem uma banda. Do Tem, amigo tem meu, uma, né? tem uma banda que ela é bem macabra mesmo, né? Foi até investigado pela polícia, alguns membros foram presos. É a banda Mayhem. Nossa. Sei. Tem um Sei. filme dessa banda.
Nossa, os caras eram malucos, mano. Uma banda de black metal totalmente insano. Os caras eram perturbados mentalmente. Então, eu acho que quando a gente fala de música, a cultura pop, ela faz muitas referências ao Halloween, assim. A gente tem muita coisa creepy, assim, né? A gente puxa a discografia da Lady Gaga, Lady tem muita Gaga é uma. coisa. A Madonna também tem uns Lady filmes Gaga assim. é algo muito, podemos dizer que polêmico, né? Que ela mexe muito com isso. Mas Teoria assim, da conspiração. eu acho que se for pro assustador mesmo, assim, mesmo, é a parte do metal, assim, tipo, ou seja, começa ali na superfície, no heavy metal, e aí vai descendo, assim, sabe? Tipo assim, a galera desse gênero aí do metal, né? Eles levam tudo pro lado obscuro, né? Tudo. Aí, assim, aí tem os seus gêneros. Tem a galera que leva pro lado obscuro, mais pro lado comercial, né? Como bandas como Slipknot, Iron Maiden, né? Que tudo é um lado obscuro, mas tudo comercial, não tem nada verdadeiro. E tem a galera mesmo que leva logo mesmo pro lado da realidade, que faz pacto com o capeta e faz sacrifício e a pinóia toda. Sim. E assim, essa galera aí tem no caso dessa banda Mayhem, né, que inclusive alguns membros da banda foram presos e a banda passou por investigação e foi até banida. Não sei se hoje ainda tem, né, mas não com os membros originais, mas a galera ali tem um filme. Pesada, né? Tem um filme que eu não sei se eles mataram um membro da banda deles ou eles pegaram um membro da banda. Sei que tem uma história bem cabulosa assim envolvendo eles, né? Virou até a foto da capa do CD. Isso, a capa do CD era o cara morto lá, né? A capa do CD deles era um membro da banda morto lá. Tem uma banda que, quando tu escuta, tu não imagina assim, a história que tem por trás, que é Gorillaz. E aí, Gorillaz tem toda uma lore, assim, por trás, e que envolve pacto, e aí, tipo, eu sempre esqueço o nome do cara verde. Eu Mas não eu sei que lembro. ele atropelou o 2D, que é o cara com cabelinho Não azul. lembro se é Frank ou algo do tipo. É um nome meio assim, não lembro o nome do cara, assim, mas que ele fez um pacto, por isso que ele ficou verde. E aí, tipo, tu vai ouvir as músicas, é tipo, muito mais de boa, é uma coisa muito mais pop, comercial, assim. Mas a história por trás, né? É mó bizarra, cara. Mas também tem um filme que fala disso, que é Garota Infernal, já viu? Você que assistiu? Nossa, Já gente, assisti. Que era de auge uma da banda que fez adolescência. um pacto, né? Pra eles terem sucesso, né? com a- Aí eles tinham que sacrificar uma virgem, né? Aí e a a menina menina não não era era. virgem. É a mina do Transformers. Eu não acredito. A Megan Fox. Megan Megan Fox. Eu não acredito que a Megan Fox ficou conhecida pra mim como a mina do Transformers. Eles iam fazer um pacto e precisava de uma menina virgem e pegaram a menina Catou errada. errado. A menina era mó. Esse filme foi muito pop adolescente, Sim. assim. O Benny Era bacana. Disco fez a trilha sonora e eu Sim, lembro que virou assim fantasia de Halloween na época da escola. Mas eu acho que é isso, eu acho que o Halloween tá muito envolvido com a cultura pop, assim. Eu acho que quando você vai ver a fantasia da galera, tem muita galera que tá fantasiada de temas que estão, tipo, dentro da música pop, dentro das séries atuais. filmes, Ou até né? jogos, né? Leatherface, Nossa, Michael sim. Myers. É bem. Pode bem Aquele isso, cara do né? Ghost, né? Do Ghostface, né? Aham, Do sim. Sim. Que é, tipo, famosíssimo. No, até filmes, né? Mas também jogos. Leon Kennedy. Uhum. Tem. Não tô lembrando mais de nenhum, porque eu não sei. Mas tem Mas o tem. Pirâmide Red lá. Tem o Pirâmide Red. Que é popular pra Tem- caramba. Tem uma fantasia que fizeram do Pirâmide Red, só que daquela pizzaria do Dominó. A cabeça era das caixas de pizza do Dominó e a espada também. Eu fiquei Bom, muito. mano. Cara, que Eu incrível. acho que a gente falou da Lady Gaga e a Lady Gaga foi muito um exemplo disso, assim, tipo, ela começou naquele pop batistaca com Just Dance, aí depois ela veio com Bad Romance, aquela coisa toda macabra, assim, e a galera, ela tem pacto com o capeta, Sim. e hoje em dia ela deu uma relaxada, assim, já não, Que já não é bom. mais desse jeito, assim. Mas nesse período que ela. Desculpa por isso, Lady Gaga, por favor, não me assombre, mas. Com certeza ela tá assistindo esse podcast. É, Eu liguei pra ela antes de sair. Ela não me mas atendeu. assim, ela passou por um momento ali que ela só aceitava que estavam falando que ela tinha pacto com o capeta, ela Nossa, fazia conspirações. Ela Tipo só a aceitou, Xuxa, né? abraçou com A a Xuxa. Xuxa. Mas a Xuxa é meio que a nossa Lady Gaga. Botava o disco ao Não, contrário. eu falava- basicamente, na época que a Lady Gaga ou a Xuxa fizeram muita fama, foi na época que falaram que todo ator, cantor ou atriz, todos eles se fizessem muito Sucesso. hype, Sucesso, muito aham. sucesso, É pacto. era pacto. Real.
tudo era pacto naquela época. E assim, eu lembro que os crentes, com todo respeito, assim, a galera cristã, na época, queimava disco da Lady Gaga. Nossa, teve um rolê muito grande, assim, sabe? Fizeram até com a boneca da Xuxa, queimaram a boneca da Então, Xuxa. Minha Mas a mãe, boneca da Xuxa era... beijo, Dona Linda, minha mãe jogou fora o disco da capeta. Xuxa que a gente tinha. A boneca da Xuxa era Mas macabra. era muito esquisita. a Ela boneca andava da Xuxa. sozinha. Tu pegava ela pela mão, ela Pior, saía andando ela era a contigo. nossa Anabelle, né? Sim. Tinha a Anabelle perto da boneca da Xuxa, cara. O fofão. O fofão. Mas, O fofão já gente, vinha com uma fofão é arma esquisito. grátis. Não, assim... Quando tu comprava poderia- o fofão, ele já vinha grátis uma arma pra te fazer a tua psicopatia lá. Se tu Pior. arrancasse a cabeça dele, tinha uma estaca de quase 30 centímetros assim. Aquilo, assim, não era a intenção virar uma arma pra matar vampiros, mas As pessoas começaram a matar gente que não as tinha pessoas vampiro. começaram a usar aquilo pra dizer que o fofão tem pacto com o capeta. Gente, mas o fofão é muito esquisito, assim, com todo respeito aos fofões do Brasil. Eu tinha medo do fofão. Gente, é muito Quem estranho. não tinha Quem medo do tinha Aquela, fofão, né? aquela estaca era mais pra segurar a cabeça dele em pé, porque a cabeça era muito pesada. Não, e Um o cara... monumento. O cara, agora o que era o fofão, né? Dizendo o criador dele que era um cachorro, mas o que o fofão tinha de cachorro? Eu lembro que Tinha nada, né? era um alienígena, não um cachorro. O criador dele fala Era que mais ele era um fácil ser um cachorro, alienígena. né? Mas Cara, mas que tipo de cachorro era aquilo, meu cachorro Deus? de você está se baseando, cara. O fofão é uma parada que dava medo, assim. Eu não gosto muito de palhaços no geral. Eu confesso que é um negócio que eu tenho medinho, assim. Já participou daquele trem da alegria? Então, teve uma época que estourou o lance do Patati e Patatá e tal, que também era do capeta e não sei o quê. E esse aí eu tinha um medinho, assim, porque eu nunca curti muito palhaço, assim. Tenho um medinho, assim, deles. Acho eles meio esquisitos. Vai estrear um filme agora, agora em novembro, eu acredito. Não sei se é em novembro ou em dezembro. Que conta a história daquele assassino, aquele serial killer nos Estados Unidos que se fantasiava de palhaço e matava um monte de adolescente. Quando ele foi preso, encontraram, se eu não me engano, posso estar falando besteira aqui, mas eu acredito, se eu não me engano, né? Foram 16 corpos de adolescentes que encontraram dentro da casa dele. Meu Deus. 16, foi alguma coisa assim, foi um número bem expressivo. Então, o filme ele é bem pesado, assim. Qual é esse filme? Eu não lembro o nome do filme, mas é da história desse cara aí. Esse cara Muita aí, ó. informação, assim. Gente, pesquisa Muito aí, pesquisa, hein? joga aí. O cara aí, ó, que se vestia O de palhaço que matava as crianças. Porque assim, tem, Se 30 tem gente que mil tem medo existem- de palhaço, existem agora vai ficar aterrorizado. muitas histórias de palhaços assassinos, né? Já aconteceu. Só que tem um que era famoso que foi lá pra gringa. Que foi um palhaço que foi inspiração pro It a Coisa. Exatamente É, desse eu cidadão que eu tô achei esse falando. cara. Que ele ia Vamos já pras descobrir o festas nome de dele aqui. crianças e ele meio que seduzia, né, as crianças, falando coisas bonitinhas, fofinhas, dando doce, e levava pra não é Kombi é aqui no Brasil, mas pra van dele. Aí ele levava as crianças pra outro lugar e matava elas, né? Um Furgão, cara, mano. furgão do Scooby-Doo. Aí- Nossa, e aí você falou de Scooby-Doo, coisas que a gente tinha medo quando era criança. Eu morria de medo de Coragem com Covarde. Eu achava Ai, que- Cara, Aquele Nossa. desenho Aquele desenho eu Samurai acredito que aquele desenho se Jack, passava Samurai Jack eu não tinha tanto medo. se era passava incrível. na Sete Além, aquele filme. Nossa, Sim. pior. Falavam que aquele lugar era, na verdade, um purgatório. Os dois Sim. velhinhos, eles fizeram muita coisa ruim na vida. E tavam Não lá. tanto, a velhinha não tanto, mas o velhinho sim. E o Cão Coragem era um anjinho que tava tentando tirar eles dali. Nossa, pobre do anjo. Pois é. Coitado. Muito esquisito. E eu lembro de ter medo real, assim, de Coragem com Covarde. Até porque Cara, quando ele abriu uma porta, apareceu. Nossa, Coraline também foi outro que quando eu era menor, assim, eu assisti pela primeira vez, eu fiquei, gente do Sim, céu, que assim. coisa creepy. Hoje em dia adoro Coraline. Mas bom. na época era bem assustador, assim, a gente tinha uns desenhos, assim. Scooby-Doo, não todos os episódios, mas tinha uns episódios que era bem esquisito também. Teve um Aquela episódio. ilha zumbi, acho que era a Ilha Zumbi, se eu não me engano. Do Scooby-Doo. Tinha um filme que era do Scooby-Doo, que foi mais live action, né? Que eles foram pra uma ilha que era parque de diversões, que foi feito pelo Scooby-Doo. sim. O Scooby-Loo. Cara, tudo aquilo Olha foi feito só, pelo o Scooby-Doo, nome, foi voltando ao bizarro. assunto do cara lá, do assassino lá, o nome dele era John Wayne Gacy. Ele era um cara que se fantasiava de palhaço, né, pra atrair jovens, adolescentes lá pra casa dele.
E quando a polícia prendeu ele, 26 meninos foram encontrados enterrados sobre o próprio porão dele, enquanto 3 estavam no quintal e 4 foram jogados em um rio próximo. Nossa, Então, Pelo quantos- menos quantos no porão? a polícia acredita que pelo menos 33 adolescentes 29. ele assassinou em Chicago. Nossa, gente, que horror. 33, pelo menos nos que foram encontrados Isso. lá no local foram 33. Não, adolescentes. 26 Pois foram é, encontrados enterrados no porão 26 dele, no porão, 3 no quintal e 4 no rio. Juntando 33. Isso mesmo. Gente, e os tem os que não foram, né? Pois é. Isso foi o que a polícia conseguiu ali apurar, né? Pois é. Fora o que acredita que... E ele Ele deve ter contado, né, também. Nossa, mano, que esse cara É foi um porque a louco. galera que é psicopata tem meio esse ego, assim, de tratar as vítimas Isso. como um troféu, né? Isso mesmo. Teve um serial killer que ele fazia cartas pro... Zodíaco. Tem esse, só que Não era o Zodíaco? teve outro, né? O Zodíaco ninguém nunca descobriu Nunca quem era descobriu. ele, só que ele parou, né, depois de um tempo. Que ele fazia cartas com relação ao Zodíaco, né, as constelações Era, e tal. as E- cartas que ele fazia eram criptografadas. Aí a criptografia era conhecida como o zodíaco, que era símbolos, era um conjunto de simbologias. Aí ele assassinava a pessoa, aí ele tirava uma parte lá da pele, lá tipo em formato de quebra-cabeça, aí colocava na carta colocava no envelope junto com a carta e mandava para a polícia. Só que na carta era muito difícil de decodificar. Quando a polícia conseguia decodificar, geralmente a carta estava indicando o próximo assassinato dele. E que Aí já tinha já tinha acontecido. já tinha acontecido. Nunca a polícia Nunca descobriu quem era. descobriram quem era. Era aquele cara lá do Mas- Acre. Como é o... O filósofo lá do Tipo, Acre. nunca descobriram quem era e as cartas pararam assim junto com as vítimas. Acreditam que ele morreu ou ele só cansou. Mas teve um outro que tentou fazer a mesma coisa. Ele fez isso por muitas vezes, foi mandando as cartas, ninguém conseguia descobrir e só encontravam os corpos. Ele se cansou, foi lá na delegacia, fui eu que matei tudo. Nossa. E foi isso. Aí perguntaram o motivo pra ele e ele falou: "Ah, é porque vocês não me encontravam". E era isso. Tava tão bonito falando de desenho, né? Desenho, né? Mas legal. Tava tão legal, assim. O Coragem. O Coragem, ele é apenas A Noiva um pãozinho Cadáver, né? rosa. Muito Nossa, bom. Noiva Nossa, Noiva Cadáver. Cadáver. Muito bom. Tim Burton, né, galera? Tim Burton, reizinho aí. A gente saiu da Deep Web pra Primeira página do Google. Google Kids. A gente Só foi pra do, dar uma descontraída. foi do pior pro melhor. Ah, mas eu real tenho lembrança, assim, de boas animações, assim, que tinha essa pegada de terror. Hoje em dia não assim. tem mais boa animação mais não, já prestou atenção? Sim, aham. Que as animações hoje estão bem ruins, assim. Tem uns filmes que lançaram agora assim, nossa, estão... A Chato. gente vai puxando para outro assunto, né? Eu acho que a Sony tá arrasando com as animações aí. A gente teve Aranha Verso, a gente teve Nossa. Guerreiras do K-pop, que estão assim, boom. Mas como tinha antes, de tipo um Coraline da vida. Primeiro que o stop motion tá morrendo, né? É. No caso, não tem mais. Eu sinto realmente falta, assim. Gravity Falls foi uma obra que eu senti medo, assim. Porque, apesar de ser uma obra bobinha, assim, quem vê de fora, mas tem toda uma parada investigativa e um dos melhores vilões da história das animações. E é bem creepy, assim, tem umas cenas bem creepy, assim. É ele? É ele, o cara que só tem um olho. Mas é real, assim, quando tu vê a classificação, tipo, pra 10 anos, galera. Como Esse aqui. defesa contra esta criaturinha, cutuca o olho dele. É, Ele odeia. mas a primeira vez que eu assisti, foi durante a pandemia, assim, eu gosto muito de desenho. E aí eu assisti os últimos episódios, que é os 3 últimos, assim, que é quando ele domina tudo. Estranha Gedon. E é muito esquisito, galera. É um esquisito bom. O gráfico é muito, tipo, gente, pra 10 anos isso aqui, se eu tivesse 10 anos eu ficaria com medo, sabe? Eu já estou com medo agora, né? Eu tô com um pouco de receio, assim, mas eu sou meio fraca pra terror, então nem conta. Eu acho que foi até por causa dessa série que tu decidiu jogar RPG, o meu RPG, né? Ah, também, assim, porque jogar RPG é bom, galera. Esse é um assunto que rende muito. Não vamos entrar nele, não, que a gente sai daqui, É. ó. E a gente já tá há muito tempo aqui. A gente já falou sobre filmes, a gente falou sobre
as experiências paranormais que a gente teve. A gente falou sobre Sete Além, falou sobre Backrooms, falou sobre filmes, livros, séries. Assassinos. Aí em depois série. sobre séries, aí depois sobre assassinos. Aí depois foi pra Google Kids. A gente foi pro Pra dar Google uma Kids. descontraída. Mas, infelizmente, apesar da nossa conversa estar boa, Ah. esse episódio vai acabar agora. Eu agradeço muito por Luan você ter vindo novamente aqui, por ter Valeu. participado desse especial de Halloween. Raquel, a primeira vez que veio aqui, né? Tô muito feliz que você veio, você tá participando. Espero que você venha outras vezes, Nossa, vamos. né? Eu vou te chamar mais vezes. E muito obrigada novamente. Sem vocês esse especial Lutando, não teria né, pra ter acontecido. esse episódio. E espero vocês na próxima vez. Esse Valeu. episódio vai ficar por aqui. Eu espero Ah. que vocês tenham gostado. Não esqueça o nosso joinha. Por favor, Nos né? siga. Nos Nos siga, siga. compartilha, segue o nosso canal, se inscreve. Nosso Instagram vai estar aqui, o nosso diretor vai colocar em algum canto. O Ô, diretor da Raquel, o Instagram da Raquel também, o do Luan vai ficar aqui com vocês, né? O Instagram deles. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, tenham gostado da nossa decoração. E até a próxima. Muito Valeu. obrigada. Tchau, gente! Aí agora é Pá. o momento que a gente fica conversando assim.